Eu preciso de um amor, e você de um lar, sussurrou o fazendeiro viúvo ao vê-la tremendo de frio. Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que atravessa o tempo para tocar nossos corações hoje. Prepare-se para conhecer Isaura e o Coronel Francisco, duas almas feridas pelo destino que encontrarão na escuridão do Rio Grande do Sul, de 1892, uma luz impossível de apagar. Esta é uma história sobre a força silenciosa que habita em cada um de nós, sobre a coragem de recomeçar quando tudo parece perdido e sobre o amor que floresce mesmo nas terras mais áridas da dor humana. De onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários sua cidade e estado. Adoraríamos saber onde nossa história está chegando. E não se esqueça, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua participação mantém vivas essas narrativas que precisam ser contadas. Caletiúma, 1892. Local: Fazenda Santa Rita, interior do Rio Grande do Sul. Época: os primeiros anos da República Brasileira, quando a lei dos homens ainda pesava mais que a justiça divina. A noite de julho caía como um manto de gelo sobre as colinas do Rio Grande do Sul. O vento cortante trazia consigo o cheiro de terra molhada e o prenúncio de geada que cobriria os campos antes do amanhecer. O Coronel Francisco das Chagas Moreira segurava as rédeas de sua charrete com mãos experientes, sentindo o frio penetrar mesmo através do grosso poncho de lã que cobria seus ombros largos. Aos 48 anos, seu rosto curtido pelo sol guardava a severidade de quem comandara homens em batalhas, mas também a melancolia de quem perdera o que mais amava. Fazia 4 anos desde que Mariana partira. 4 anos desde que a febre tifoide a levara em apenas 9 dias de agonia, deixando a casa grande da Fazenda Santa Rita envolta num silêncio que nenhum relógio conseguia quebrar. Francisco aprendera a conviver com esse silêncio como quem convive com uma cicatriz antiga. Não dói mais, mas nunca deixa de estar ali, lembrando o que foi arrancado. Os lampiões da charrete balançavam, lançando sombras dançantes sobre a estrada de terra batida. Foi então que a luz amarelada iluminou algo que não deveria estar ali. Uma forma humana encurvada sob o velho ipê roxo que marcava a curva antes da porteira de sua propriedade. Francisco puxou as rédeas com força. "Sol!" comandou aos cavalos, que pararam bufando vapor pelas narinas. Desceu com cautela, levando consigo um dos lampiões. Aproximou-se devagar, com o coração acelerado. A figura não se moveu. Quando a luz finalmente alcançou aquele corpo dobrado sobre si mesmo, Francisco sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era um espectro de sofrimento, uma alma tão espremida pela dor que parecia ter esquecido a forma humana. Vestia apenas uma camisa de algodão tão fina que era transparente sob a luz do lampião e uma saia de chita rasgada que mal cobria suas pernas arranhadas. Os pés descalços sangravam, deixando pequenas marcas escuras na terra fria. O cabelo escuro, emaranhado e sujo, escondia parte do rosto, mas o que Francisco conseguia ver bastava para fazer seu sangue ferver de uma raiva antiga, a mesma que sentia quando via animais maltratados por homens cruéis. O olho direito da mulher estava quase fechado por um hematoma roxo e amarelado, a maçã do rosto inchada, o lábio partido, com sangue seco, formando uma crosta escura. E no pescoço, Francisco teve que segurar o lampião com mais força. Marcas inconfundíveis de dedos, roxas e recentes, como se alguém houvesse tentado arrancar-lhe a própria vida. "Senhora", chamou ele baixinho, ajoelhando-se. "Senhora, pode me ouvir?" Os olhos dela se abriram lentamente. Eram castanhos, profundos, mas tão cheios de pavor que Francisco sentiu como se estivesse olhando para um animal selvagem acuado. Ela tentou se encolher ainda mais, e um gemido baixo escapou de seus lábios partidos. "Não tenha medo." Francisco manteve a voz firme, mas suave, como fazia com potros assustados. "Não vou machucá-la. Está com frio. Está ferida. Deixe-me ajudá-la." Ela o observou por longos segundos, tremendo tão violentamente que seus dentes batiam. Francisco, sem esperar resposta, tirou o próprio poncho de lã e envolveu-a com cuidado. O tecido grosso engoliu aquele corpo esquelético. Ela devia pesar menos que um saco de farinha. "Como se chama?" perguntou ele. Isaura." A voz saiu como um sussurro rasgado. "Isaura da Silva."
Cavalcante. Dona Isaura, sou o coronel Francisco Moreira. Minha fazenda fica a menos de 2 quilômetros daqui. Vou levá-la para lá. Precisa de comida, roupas quentes e cuidados médicos. Consegue ficar em pé? Ela tentou, mas as pernas cederam imediatamente. Francisco não hesitou. Pegou-a no colo com a facilidade de quem carregara feridos em campos de batalha. Ela pesava tão pouco que pareceu irreal. Colocou-a na charrete, envolvendo-a com uma manta que guardava sob o banco, e tocou os cavalos em direção à fazenda. Durante todo o trajeto, Isaura não disse mais nada. Apenas tremia e olhava para o céu estrelado, como se não acreditasse que ainda estava viva para vê-lo. A casa grande da fazenda Santa Rita surgiu entre as árvores, sólida e acolhedora, com suas paredes de pedra e janelas iluminadas. Francisco chamou Joana, a cozinheira que trabalhava com a família há 30 anos, e juntos levaram Isaura para o quarto de hóspedes. Joana, prepare uma bacia com água morna, traga roupas da senhora Mariana, as mais simples e confortáveis, e prepare canja de galinha, bem quente, com bastante caldo. A negra idosa, de olhos sábios que já tinham visto muita coisa neste mundo, assentiu sem fazer perguntas. Conhecia seu patrão tempo suficiente para saber que aquela mulher destroçada estava agora sob a proteção da Santa Rita, e isso significava que nenhum mal mais a alcançaria. Isaura foi lavada vestida com um vestido de algodão simples que pertencera a Mariana e um chale de lã macia. Suas feridas foram limpas com cuidado. Ela comeu a canja devagar, como se tivesse esquecido o gosto de comida de verdade, e tomou café adoçado com rapadura. Só então, enrolada em cobertas limpas que cheiravam a alfazema, ela permitiu que seus olhos se fechassem. Francisco ficou sentado numa cadeira no corredor, ouvindo. Quando os gritos começaram, gritos abafados de terror que rasgavam o silêncio da madrugada, ele não se surpreendeu. Apenas fechou os olhos e apertou os punhos, sabendo que aquela mulher trazia consigo pesadelos que nenhum cobertor conseguiria aquecer. E enquanto a noite avançava, uma única certeza se formava no coração do velho coronel. Algo havia mudado irrevogavelmente naquela fazenda silenciosa. Quem era aquela mulher? De que horror ela fugira? E por que Francisco sentia que seu próprio coração, morto há 4 anos, acabara de dar um único e impossível batimento? 10 dias haviam passado desde aquela noite de julho. A fazenda acordava com o canto dos galos e o cheiro de café fresco que Joana preparava antes mesmo do sol nascer. Isaura acordava junto, ainda assustada com cada ruído desconhecido, mas aos poucos seu corpo começava a lembrar como era não sentir dor constante. As manhãs eram de silêncio e trabalho. Isaura insistira no 3º dia em ajudar. Francisco tentara dissuadi-la, mas havia algo na forma como ela o olhava, uma dignidade ferida, mas não quebrada, que o fez ceder. Ela começou na cozinha, descascando batatas ao lado de Joana. Depois foi para a horta, ajoelhando-se na terra úmida para arrancar ervas daninhas. Suas mãos delicadas, mas marcadas por cicatrizes antigas, pareciam conhecer a linguagem das plantas. As tardes eram passadas no alpendre, onde Francisco tomava chimarrão e observava o movimento da fazenda. Isaura sentava-se numa cadeira de balanço a poucos metros dele, remendando roupas ou apenas olhando para o horizonte de colinas verdes. Poucas palavras eram trocadas, mas a presença de um ao lado do outro começava a ter um peso, uma textura, como se os silêncios dissessem mais que qualquer conversa. Foi numa dessas tardes, quando o sol de agosto pintava o céu de laranja e púrpura, que Isaura finalmente falou. Coronel, sua voz ainda era baixa, mas não mais quebrada. O senhor não perguntou de onde vim, nem por que estava daquele jeito naquela estrada. Francisco continuou olhando para o horizonte, passando a cuia de chimarrão de uma mão para a outra. Não é da minha conta, dona Isaura. A senhora está sob meu teto, está segura. Isso me basta. Mas preciso que saiba. Ela dobrou as mãos no colo, unindo força. Porque ele vai vir me buscar. E quando vier, o senhor precisa entender por que não posso voltar. O coração de Francisco apertou, mas ele apenas assentiu. Então conte. Estou ouvindo. Isaura respirou fundo. O vento da tarde mexia em seus cabelos, agora limpos e presos num coque simples. Ela havia ganhado alguns quilos e a cor começava a voltar para suas bochechas. Mas nos olhos ainda habitava uma sombra que talvez nunca fosse embora completamente. Conheci Rodrigo Cavalcante quando eu tinha 21 anos.
Foi numa festa na igreja depois da missa de São João. Ele capitão reformado do exército. Bonito, bem-falante, de família respeitada. Meu pai ficou impressionado quando ele pediu para me cortejar. Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Casamos 4 meses depois. Minha mãe já havia morrido, meu pai bebia muito. Acho que ele queria me ver estabelecida antes de partir também. Nos primeiros 8 meses, Rodrigo era educado. Distante, mas educado. Depois, a voz falhou. Francisco esperou, sem pressionar. Depois começaram os ciúmes. Se eu conversasse com o padeiro por tempo demais ao comprar pão, se um peão olhasse em minha direção, se eu usasse um vestido que ele julgasse muito bonito. Primeiro, eram só palavras. Palavras duras, que cortavam como facas, dizendo que eu era uma ingrata, uma mulher sem vergonha que provocava outros homens. Depois vieram os empurrões. Uma vez contra a parede, outra contra a mesa. Eu caía, pedia desculpas, mesmo sem saber do que estava me desculpando. Suas mãos começaram a tremer. Ela as segurou com mais força. Aí vieram os socos. O primeiro me pegou no estômago, tão forte que vomitei durante horas. O segundo fechou meu olho. Depois disso, perdi a conta. 7 anos, coronel. 7 anos sendo espancada, trancada dentro de casa quando ele saía, proibida de falar com qualquer pessoa. Meu pai morreu há 3 anos. Eu nem pude ir ao enterro porque Rodrigo disse que eu estava me fazendo de doente para embaraçá-lo. Francisco sentiu a raiva antiga subir como bile em sua garganta, mas manteve-se imóvel, deixando-a falar. Tentei pedir ajuda ao vigário, 3 vezes, mas Rodrigo é benfeitor da paróquia. Doa dinheiro, paga reformas. O padre me disse para ser mais obediente, para rezar mais, para entender que o casamento era um sacramento sagrado e que meu dever era suportar as provações que Deus me enviava. Tentei falar com o delegado, mas ele e Rodrigo caçam juntos. Riem juntos no bar. Me olhou como se eu fosse louca e disse que não se metia em assuntos de marido e mulher. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Ela a limpou com raiva. Há 3 semanas, descobri que estava esperando um filho. Foi a primeira vez em 7 anos que senti esperança. Pensei, talvez um bebê mude tudo. Talvez ele pare. Mas 2 dias depois, Rodrigo chegou bêbado de cachaça. Começou a gritar por causa de um prato que eu havia quebrado sem querer. Me arrastou pelos cabelos até o quarto. Me chutou na barriga, 1 vez, 2, 3. A voz dela agora era um sussurro áspero. Perdi o bebê naquela noite. Tinha 4 meses. Era pequeno demais para ter chance. Rodrigo dormiu na poltrona, roncando, enquanto eu sangrava sozinha no chão do quarto. Quando acordou no dia seguinte, nem perguntou. Saiu para beber de novo. Isaura olhou diretamente para Francisco pela primeira vez desde que começara a falar. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. 3 dias atrás ele voltou, mais bêbado que nunca. E eu vi nos olhos dele, coronel. Vi a morte. Ele ia me matar daquela vez. Tenho certeza. Quando ele desmaiou na poltrona, peguei alguns vinténs que eu escondia num buraco na parede. E fugi. Caminhei 2 dias e 2 noites. Escondia-me durante o dia, andava à noite. Não sabia para onde ia, só sabia que não podia parar. Quando o Senhor me encontrou, eu já não aguentava mais. Ia morrer daquele jeito, debaixo daquele IP. E sabe de uma coisa estranha? Eu estava em paz com isso. Preferia morrer livre do que viver mais um dia como propriedade dele. O silêncio que se seguiu era denso, pesado de verdades que não podiam ser desfeitas. Francisco levantou-se devagar, caminhou até a balaustrada do alpendre. O sol estava quase se pondo, tingindo tudo de vermelho sangue. Dona Isaura, disse ele com voz grave e firme, enquanto eu tiver vida neste corpo, esse homem não voltará a pôr as mãos na senhora. Isso eu prometo, diante de Deus e de todos os santos. A senhora não é propriedade de ninguém, é uma pessoa, e merece viver em paz. Isaura fechou os olhos, e pela primeira vez em anos, chorou lágrimas que não eram só de dor, mas também de algo parecido com alívio. Naquela noite, Francisco não conseguiu dormir. Ficou sentado em sua biblioteca, olhando para o retrato de Mariana que ficava sobre a escrivaninha. Sua falecida esposa tinha um sorriso gentil, olhos bondosos. "O que eu faço, minha querida?" sussurrou para o retrato. "O que eu faço quando sei que o certo pode me custar tudo o que construímos?" Mariana não respondeu, é claro, mas no silêncio da noite, Francisco sentiu como se ela estivesse ali, colocando a mão em seu ombro, dizendo sem palavras:
faça o que seu coração sabe ser certo, como sempre fez. E em algum lugar, numa casa escura a muitos quilômetros dali, um homem acordava de sua embriaguez e começava a procurar por algo que considerava seu. As semanas escorriam como mel no ritmo tranquilo da fazenda Santa Rita. O inverno começava a ceder espaço para as primeiras promessas tímidas da primavera. Botões minúsculos nos ipês, manhãs onde a geada demorava mais para derreter, tardes que se estendiam alguns minutos além do habitual. Isaura se transformava junto com a estação. Seu corpo, antes apenas ossos e terror, começava a lembrar sua forma verdadeira. As bochechas não eram mais cavernas, mas curvas suaves. Os braços ganhavam força quando ela carregava baldes de água para a horta. Os cabelos, lavados com sabão de camomila que Joana preparava, brilhavam castanhos escuros, sob o sol da manhã como asas de sabiá. Mas era em seu rosto que a mudança mais comovia Francisco. Os hematomas haviam desaparecido semana após semana, revelando uma pele clara, quase translúcida, onde os olhos castanhos ganhavam espaço para expressar mais que medo. Ainda havia cautela, sim. Ainda havia momentos em que um movimento brusco ou uma voz alta a faziam encolher-se. Mas também havia cada vez mais frequente algo que Francisco não conseguia nomear, uma espécie de luz suave, como se por trás das cicatrizes invisíveis uma pessoa inteira começasse a se lembrar de que existia. A horta virou seu território sagrado. Joana comentava maravilhada como tudo que Isaura tocava parecia crescer com vigor dobrado. Os pés de alecrim se multiplicavam, fragrantes e densos. As couves cresciam folhas verde escuras que pareciam ter sido pintadas. Os tomates vermelhos pendiam gordos e suculentos das parras. Mas era com as ervas medicinais que Isaura demonstrava um talento quase místico. Minha mãe conhecia as plantas, explicou ela certa tarde, ajoelhada entre canteiros que havia preparado com as próprias mãos. Antes de adoecer, ela me ensinou. Hortelã para o estômago, erva cidreira para o coração agitado, calêndula para feridas que não querem sarar. Fez uma pausa, passando os dedos pelas pétalas alaranjadas da calêndula. Ela dizia que as plantas entendem nossa dor, que crescem mais bonitas quando alguém as trata com carinho. Francisco, que viera apenas observar, sentiu um aperto no peito. Havia algo profundamente tocante na forma como Isaura falava com as plantas, palavras baixas, quase sussurradas, como segredos entre amigas antigas. As tardes no alpendre se tornaram ritual. Francisco chegava com a cuia de chimarrão, Isaura trazia seu bordado ou simplesmente sentava-se com as mãos dobradas no colo. A princípio conversavam pouco, palavras sobre o tempo, sobre os animais, sobre pequenos eventos da fazenda. Mas aos poucos, como raízes que buscam água no subsolo, suas conversas começaram a ir mais fundo. Francisco falava de Mariana, como a conhecera num baile em Porto Alegre, quando era apenas um jovem tenente com mais coragem que juízo. Como ela ria de forma escandalosa para uma dama, cobrindo a boca com um leque. Como construíram a fazenda Santa Rita com as próprias mãos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Ela era forte, dizia ele, olhando para as colinas que escureciam no crepúsculo. Mais forte que eu, na verdade. Quando Antônio Carlos era pequeno e tivemos aquela seca terrível, foram seus vestidos de festa que vendemos para comprar sementes. Ela não hesitou nem por um segundo. Isaura ouvia, e em seus olhos havia respeito por aquela mulher que nunca conheceria. O senhor teve sorte, disse ela baixinho, ter sido amado assim. Tive, concordou Francisco, e por isso sei reconhecer quando alguém nunca foi. O silêncio que seguiu era denso de entendimento mútuo. Na 18ª noite desde que Isaura chegara, algo mudou de forma irreversível. Francisco estava consertando o telhado do paiol, substituindo telhas quebradas pelo inverno. O sol já se punha, mas ele queria terminar antes de escurecer completamente. Foi quando pisou numa telha podre. Ela cedeu sob seu peso, ele perdeu o equilíbrio, tentou se segurar numa viga, mas escorregou. A queda não foi grande, talvez 2 metros, mas foi mal calculada. Francisco caiu de lado, torcendo o tornozelo com força e batendo a têmpora numa pedra. Joana e Isaura ouviram o baque e saíram correndo. Encontraram o coronel no chão, atordoado, com sangue escorrendo da têmpora e o tornozelo já começando a inchar de forma alarmante. Coronel! Isaura se ajoelhou ao lado dele, sem hesitar, colocando as mãos em seu rosto.
Coronel Francisco, olhe para mim. Consegue me ouvir? Ele piscou várias vezes, focando com dificuldade. Estou bem. Só perdi o equilíbrio. Joana, traga água fria, panos limpos, arnica e confrei da horta. A voz de Isaura saiu firme, sem hesitação, e aguardente para limpar o ferimento. Juntas, elas ajudaram Francisco a chegar até a casa grande, apoiando-o de cada lado. Ele gemeu quando puseram peso no tornozelo inchado. Na cozinha, Isaura trabalhou com precisão de quem já havia cuidado de ferimentos antes. Limpou o corte na têmpora com delicadeza, fazendo pressão até o sangramento parar. Preparou o cataplasma de confrei esmagado, misturado com gordura de porco, e envolveu o tornozelo inchado com panos embebidos em água gelada. Fez chá de erva cidreira com valeriana para a dor e o tonteio. Precisa ficar deitado, disse ela com voz que não aceitava discussão. Por 3 dias, no mínimo. Esse tornozelo está seriamente torcido. Se tentar andar antes da hora, vai piorar. Durante os 6 dias seguintes, foi Isaura quem cuidou de Francisco com dedicação incansável. Trocava as compressas de hora em hora. Preparava refeições leves e nutritivas. Lia para ele à noite. Trechos de jornais velhos, poesia de Gonçalves Dias, passagens do Evangelho. Sua voz baixa e melodiosa preenchia o quarto que durante 4 anos havia abrigado apenas a solidão de um viúvo. E foi ali, naqueles dias onde os papéis se inverteram e o protetor precisou ser protegido, que algo floresceu entre eles de forma tão natural quanto a primavera chegando. Na 5ª noite, Francisco acordou de um cochilo e a encontrou sentada numa cadeira ao lado de sua cama, remendando uma camisa à luz de vela. O perfil dela recortado contra a luz trêmula, a concentração delicada em seu rosto, a paz que emanava de seus movimentos, tudo aquilo tocou Francisco num lugar que ele pensava ter sido enterrado com Mariana. Dona Isaura, chamou ele baixinho. Ela ergueu os olhos, sorrindo levemente. Acordou? Precisa de mais chá para a dor? Não. Ele hesitou, buscando palavras que não sabia como dizer. Só queria agradecer por tudo que tem feito. É o mínimo que posso fazer, respondeu ela, voltando ao remendo. Depois de tudo que o senhor fez por mim. Não é obrigação, insistiu Francisco. Poderia simplesmente estar aqui, descansando, recuperando-se. Mas escolhe cuidar, escolhe ajudar. Isso diz muito sobre quem a senhora é. Isaura parou de costurar, olhou para ele diretamente e naquele olhar havia algo tão vulnerável, tão verdadeiro, que Francisco sentiu seu coração acelerar. Faz 7 anos que não me sinto útil, coronel, disse ela com voz embargada. Faz 7 anos que sou tratada como se fosse menos que nada. Aqui, nesta casa, pela primeira vez em tanto tempo, sinto que existo, que importo, que posso ser algo além de um saco de pancadas. Francisco estendeu a mão. Ela hesitou apenas um segundo antes de colocar sua mão pequena e calejada na dele. A senhora nunca foi menos que nada, disse ele, segurando sua mão com gentileza. E qualquer homem que a tenha tratado assim é menos que um demônio. Lágrimas brilharam nos olhos de Isaura, mas ela não as deixou cair. Apenas apertou a mão dele de volta, comunicando sem palavras uma gratidão profunda demais para ser expressa. Eles ficaram assim, mãos dadas no silêncio daquela noite, enquanto a vela consumia sua própria cera e as estrelas giravam silenciosas do lado de fora da janela. E ambos souberam, sem precisar falar, que algo havia mudado entre eles de forma irrevogável. Mas em algum lugar, cavalgando através da noite escura, um homem de olhos enlouquecidos rastreava um rastro que finalmente o levaria até sua presa. O 23º dia amanheceu com névoa densa, cobrindo a fazenda como um sudário. As colinas sumiram atrás de cortinas brancas, e o mundo ficou reduzido a sons abafados, o mugido distante das vacas, o canto trêmulo dos galos, o ranger do catavento de ferro no celeiro. Francisco, ainda mancando levemente do tornozelo, tomava café na cozinha com Joana quando ouviu o som. Cascos de cavalo. Não o trote tranquilo dos animais de trabalho, mas um galope determinado, violento, que anunciava problemas. Isaura, que regava a horta, congelou. O balde caiu de suas mãos, derramando água na terra. Seu rosto empalideceu de forma tão dramática que Joana, que a observava da janela, correu para chamá-la, mas era tarde demais para se esconder. Uma charrete negra, puxada por 2 cavalos igualmente negros, atravessou o portão da fazenda Santa Rita com velocidade imprudente.
O homem que a conduzia tinha porte militar, costas eretas, bigode espesso e olhos que brilhavam com uma raiva fria e calculada. Capitão Rodrigo Cavalcanti havia chegado. Ele desceu da charrete com movimentos precisos, alisando o paletó cinza escuro que vestia com elegância impecável. Seus sapatos lustrados brilhavam mesmo sob a névoa. Tudo nele gritava respeitabilidade, autoridade, civilização. Mas Isaura conhecia a verdade que se escondia sob aquela fachada polida. Francisco saiu da casa para recebê-lo, segurando uma bengala por precaução. Colocou-se entre Rodrigo e a horta, onde Isaura estava petrificada, seus dedos agarrando o regador como se fosse uma arma. "Posso ajudá-lo?" A voz de Francisco era cortês, mas fria. Rodrigo o avaliou com olhos de falcão. Viu um homem mais velho, cabelos grisalhos, corpo ainda forte, mas marcado pelos anos. Sorriu, mas era um sorriso sem calor. "Coronel Francisco Moreira, presumo?" A voz era educada, quase sedosa. "Capitão Rodrigo Cavalcanti, para servi-lo. Vim buscar o que me pertence." "Nada que lhe pertença está em minha propriedade", respondeu Francisco. O sorriso de Rodrigo escureceu. "Não vamos jogar esse jogo, coronel. Sei que minha esposa está aqui." "Isaura!" gritou ele, olhando ao redor. "Isaura, saia daí. Vamos para casa." Isaura começou a tremer tão violentamente que quase caiu. Joana apareceu ao seu lado, segurando-a pelo braço, murmurando palavras baixas de encorajamento. "A senhora não vai lugar nenhum", disse Francisco, avançando um passo. "Muito menos com o senhor. O senhor está ciente." Rodrigo falou cada palavra lentamente, como se explicasse algo a uma criança tola. "De que está cometendo crime ao esconder a esposa legítima de outro homem? Isso é rapto, coronel. Rapto de mulher casada. Posso levá-lo preso." "Rapto é quando se leva alguém contra sua vontade", retrucou Francisco. "A senhora veio para cá por livre escolha, fugindo de maus tratos que nenhuma criatura humana deveria sofrer. Olhe para ela." Ele apontou para onde Isaura estava. "Olhe as marcas que o senhor deixou. Acha que isso é comportamento de homem civilizado?" Rodrigo nem sequer olhou para Isaura. Manteve os olhos fixos em Francisco e neles havia algo perigoso, uma violência contida que ameaçava explodir. "Minha vida conjugal não é assunto seu, coronel." "Como educo minha propriedade?" "Ela não é propriedade", Francisco gritou, perdendo a compostura. "É um ser humano, uma mulher que o senhor espancou durante anos, que o senhor trancava como se fosse um animal." Rodrigo deu um passo ameaçador em direção a Francisco. "Cuidado com suas palavras, velho. Tenho amizades importantes. O juiz de direito é meu compadre. O delegado caça comigo todo o outono. O prefeito municipal me deve favores. Uma palavra minha e essa sua fazendinha pode ter muitos problemas. Questões de documentação de terras, impostos atrasados. Sabe como essas coisas funcionam?" Francisco não recuou. Seus olhos azuis brilhavam com uma determinação de ferro. "Faça o que quiser. Mova todas as suas amizades importantes. Mas enquanto eu estiver de pé, essa mulher não voltará a ser espancada pelo senhor." Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Então sorriu novamente. Aquele sorriso terrível que não alcançava os olhos. "Muito bem", disse ele, voltando para a charrete. "O senhor teve sua chance de resolver isso de forma civilizada. Agora resolveremos pela lei. Tenho 48 horas, coronel Moreira, para devolver minha esposa. Caso contrário, o senhor responderá por rapto, ocultação e corrupção de mulher casada. Veremos se sua fazendinha sobrevive ao escândalo." Subiu na charrete com elegância ensaiada. Puxou as rédeas com força desnecessária, fazendo os cavalos relincharem assustados, e partiu em galope, deixando trilhas profundas na terra enlameada. Quando o som dos cascos finalmente desapareceu na névoa, Isaura desmoronou. Seus joelhos cederam e ela caiu sentada no chão molhado da horta, abraçando-se como se tentasse se manter inteira. Francisco foi até ela, ajoelhou-se com dificuldade ao seu lado, sem se importar com a lama que manchava suas calças. "Dona Isaura", chamou ele suavemente. "Olhe para mim." Ela ergueu o rosto. Havia lágrimas escorrendo, mas também uma espécie de desespero selvagem. "Ele vai me levar de volta", sussurrou. "Tem amigos poderosos, tem dinheiro, tem a lei do seu lado. Um homem sempre tem a lei do seu lado. E quando me levar, vai me matar. Eu sei que vai. Vai me matar lentamente, para me punir por ter ousado fugir." Francisco segurou seu rosto entre suas mãos grandes e calejadas, forçando-a a manter o olhar. "Escute bem o que vou dizer.
Sua voz era firme como rocha. Ele não vai levá-la. Não enquanto houver ar em meus pulmões. Vou procurar ajuda. Meu filho é advogado em Porto Alegre. Se há uma forma legal de protegê-la, ele vai encontrar. E se a lei falhar, ele hesitou, mas depois continuou. Se a lei falhar, a justiça dos homens ainda prevalece. Não quero que o senhor perca tudo por minha causa. Isaura chorava abertamente agora. Já destruí minha própria vida. Não posso destruir a sua também. Minha vida já estava destruída quando a encontrei naquela estrada, disse Francisco, e pela primeira vez admitiu em voz alta uma verdade que estava crescendo dentro dele como uma planta teimosa. E a senhora a trouxe de volta. Seus olhos se encontraram. No silêncio que se seguiu, um entendimento passou entre eles. Algo profundo e assustador. Algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda, mas que já não podia ser negado. Joana observava da janela, as mãos cruzadas sobre o peito, os olhos marejados. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que vira décadas atrás quando o jovem Francisco trouxera Mariana para a fazenda pela primeira vez. O amor, quando nasce em terreno de dor, tem raízes profundas, mas também atrai tempestades. Naquela tarde, Francisco enviou um telegrama urgente para Porto Alegre. Antônio Carlos, venha imediatamente. Situação grave. Não pergunte. Apenas venha. Pai. E enquanto a noite caía sobre a fazenda Santa Rita, 3 pessoas passaram horas acordadas. Uma rezando, uma planejando e uma tremendo com pesadelos acordados de um passado que não a deixava ir. Rodrigo Cavalcante não dormiu naquela noite também. Mas seus planos eram de uma natureza muito diferente. 3 dias se arrastaram como anos. A fazenda assumiu um ar de fortaleza sitiada. Francisco colocou 2 peões de confiança fazendo ronda noturna. Isaura não saía mais da casa grande e, quando precisava, era sempre acompanhada. Dormia pouco, acordava gritando, voltava a ter pesadelos que pensara ter deixado para trás. Foi numa tarde chuvosa de agosto, quando o céu se abriu em dilúvio tropical, que Rodrigo voltou. Francisco havia ido à vila tratar de negócios inadiáveis, deixando instruções expressas para que ninguém deixasse Isaura sozinha. Mas o destino, ou a maldade calculada de Rodrigo, escolheu exatamente aquele momento. O som da porta da frente sendo arrombada a pontapés ecoou pela casa como um tiro de canhão. Isaura, que bordava na sala de estar, levantou-se de um salto, derrubando o bastidor. Joana correu da cozinha, mas parou petrificada ao ver Rodrigo parado no umbral, a roupa ensopada pela chuva, os olhos enlouquecidos de cachaça e raiva. Acabou a brincadeira, Isaura. Sua voz saiu pastosa, perigosa. Você vem comigo agora. Voluntariamente ou não, mas vem. Saia desta casa, gritou Isaura, recuando. O senhor está invadindo propriedade privada. Rodrigo riu, um som sem humor. Propriedade privada? Você fala de propriedade. Você é minha propriedade. Ele avançou, tropeçando levemente. 7 anos eu aguentei suas lamúrias, suas reclamações. Dei um teto, comida, um sobrenome respeitável. E como você me paga? Fugindo como uma cadela no cio para os braços de um velho viúvo. Eu não estou nos braços de ninguém. Isaura continuava recuando, procurando algo, qualquer coisa, que pudesse usar como arma. Vim para cá porque o senhor ia me matar, porque perdeu o último resquício de humanidade. Humanidade. Rodrigo deu uma gargalhada amarga. Você quer ver falta de humanidade? Ele avançou tão rápido que Isaura mal teve tempo de reagir. A mão dele voou, e o tapa foi tão forte que ela girou e caiu sobre o sofá. O gosto de sangue encheu sua boca. Joana gritou e correu para defendê-la, mas Rodrigo a empurrou com violência. A negra idosa bateu contra a parede e desabou, gemendo de dor. Agora, Rodrigo agarrou Isaura pelos cabelos, puxando-a de pé. Vamos para casa. E quando chegarmos lá, vou ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. Foi então que Isaura viu, sobre a lareira, pendurado na parede, um castiçal de bronze, pesado, sólido, uma herança de Mariana que Francisco mantinha polido e reluzente. Com um movimento desesperado, ela se contorceu, libertando-se do aperto de Rodrigo, deixando mechões de cabelo em sua mão. Correu os 2 passos até a lareira e agarrou o castiçal. Quando ele avançou novamente, rugindo de raiva, ela girou e acertou-o com toda a força que tinha na têmpora. O som foi horrível, metal contra osso,
um impacto que ela sentiria nas mãos por dias. Rodrigo cambaleou, levando a mão à cabeça. Sangue começou a escorrer entre seus dedos. Ele a olhou com uma expressão de surpresa e ódio tão intenso que Isaura pensou que fosse morrer ali mesmo. Você... ele sussurrou. Você ousa me bater? Isaura não esperou para ver o que ele faria. Largou o castiçal e correu. Atravessou a cozinha. Abriu a porta dos fundos, saiu correndo sob a chuva torrencial. Correu como não corria desde que era criança. Correu como se o próprio diabo estivesse em seus calcanhares. Entrou no celeiro e se escondeu no feno, ofegante, tremendo, rezando para que Rodrigo não a encontrasse. Podia ouvi-lo lá fora, gritando seu nome entre blasfêmias, sua voz se perdendo no barulho da chuva. Quanto tempo passou ali, ela não saberia dizer. Podiam ser minutos ou horas. Estava começando a sentir frio entorpecente quando ouviu vozes. Muitas vozes. E então, a voz de Francisco, alta e autoritária. Onde está ela? Isaura! Isaura! Onde você está? Ela saiu cambaleando do celeiro, ensopada e tremendo. Francisco a viu e correu, abraçando-a com força, envolvendo-a em sua capa. Graças a Deus, murmurava ele. Graças a Deus. Atrás dele estavam 4 de seus peões mais leais, e o sargento Militão, um velho companheiro de armas que agora comandava o destacamento policial da vila. Onde está ele? Perguntou Francisco, olhando ao redor com olhos perigosos. Fugiu, disse João, um dos peões. Quando viu o senhor chegando com o sargento, pulou no cavalo e saiu a galope, mas estava sangrando muito da cabeça. Bom, disse Francisco sombriamente, que sangre, que sinta uma fração da dor que causou. Naquela noite, depois que Isaura foi medicada, banhada e colocada na cama com Joana de guarda ao seu lado, Francisco sentou-se em sua biblioteca e escreveu uma carta longa e detalhada para seu filho. Antônio Carlos. Não possei mais esperar sua chegada para agir. Os eventos de hoje provam que estamos lidando com um demônio em forma humana. Preciso de sua ajuda legal, mas também preciso que saiba, se a lei falhar em proteger Dona Isaura, tomarei medidas próprias. Um homem não pode se chamar homem se permite que uma mulher sob sua proteção seja destruída por um monstro. Venha logo, meu filho. Traga seus livros de lei, seus contatos, todo o conhecimento que a Faculdade de Direito lhe deu. Mas também, prepare-se para descobrir que às vezes a lei não é suficiente. Seu pai que o ama e precisa de você mais do que nunca. Dobrou a carta, lacrou-a com cera e entregou-a a um mensageiro com instruções de cavalgar sem parar até Porto Alegre. No quarto, Isaura finalmente dormia, exausta demais até para sonhar. Mas suas mãos, mesmo no sono, estavam cerradas em punhos, como se ainda segurassem aquele castiçal de bronze. E em algum lugar, num bar escuro da vila, Rodrigo Cavalcante bebia aguardente para acalmar a dor pulsante em sua cabeça enfaixada e planejava uma vingança que seria lembrada por décadas. Antônio Carlos Moreira chegou à fazenda Santa Rita numa carruagem empoeirada, 3 dias depois do telegrama de seu pai. Tinha 26 anos, cabelos escuros como os da mãe falecida, mas os olhos azuis penetrantes de Francisco. Vestia terno escuro de corte moderno, carregava uma maleta de couro cheia de livros e documentos, e trazia no rosto a determinação de quem não se curva facilmente. Francisco o esperava no alpendre. Quando se abraçaram, Antônio sentiu algo diferente no corpo do pai. Uma tensão que não estava ali na última visita. Uma energia nervosa que não combinava com o homem sempre controlado que conhecia. Pai, disse ele, recuando para olhá-lo nos olhos. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Seu telegrama me tirou o sono. Entre. Francisco fez um gesto. Há muito a explicar. Na sala de estar, com Joana servindo café fresco e broa de fubá ainda quente, Francisco contou tudo. Cada detalhe, desde a noite que encontrou Isaura até a invasão de Rodrigo 3 dias atrás. Antônio ouvia em silêncio, o rosto cada vez mais sério, fazendo anotações ocasionais numa caderneta de couro. Quando Francisco terminou, um silêncio pesado encheu a sala. Onde está ela? Perguntou Antônio finalmente. Dona Isaura, quero dizer. No quarto de hóspedes. Mal sai de lá desde o incidente. Posso falar com ela? Francisco hesitou, mas assentiu. Isaura estava sentada na cadeira ao lado da janela, olhando para o jardim, mas sem realmente ver nada. Vestia um vestido simples de algodão, cabelos presos em coque baixo, mãos dobradas no colo. Quando Antônio entrou após bater,
Ela se virou com um movimento rápido, corpo tenso, pronta para fugir. Dona Isaura. Ele parou onde estava, mantendo distância respeitosa. Sou Antônio Carlos Moreira, filho do Coronel Francisco. Sou advogado. Vim ajudá-la. Ela o estudou por um longo momento. Viu um homem jovem, mas com olhos que pareciam mais velhos que a idade. Olhos gentis, como os do pai. Não sei se alguém pode me ajudar, disse ela baixinho. Posso tentar. Antônio sentou-se na outra cadeira, mantendo a linguagem corporal aberta, não ameaçadora. Mas preciso que me conte tudo, cada detalhe, por mais doloroso que seja. Nomes, datas, testemunhas, tudo o que puder lembrar. Durante as 3 horas seguintes, Isaura falou. Antônio tomava notas meticulosas, fazendo perguntas específicas, legais, mas sempre com voz gentil. Quando ela chorou ao relembrar a perda do bebê, ele esperou pacientemente, oferecendo um lenço limpo. Quando terminaram, ele tinha páginas e páginas de anotações. Muito bem, disse ele, organizando os papéis. Aqui está o que vamos fazer. Primeiro vou à comarca de Rio Pardo. É jurisdição diferente, juiz diferente. Mais importante, um juiz que não está no bolso do capitão Rodrigo. Vou requerer uma liminar de proteção, estabelecendo distância mínima de 500 braças entre o senhor e Dona Isaura. Mas eu sou casada com ele, disse Isaura. Perante a lei, sou propriedade dele. Um homem pode fazer o que quiser com sua esposa. Não sob todas as interpretações. Antônio folheou um de seus livros. A jurisprudência do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, que estabelece limites. Um homem pode disciplinar a esposa, sim, mas não ao ponto de perigo de morte. E há precedentes de separação de corpos e bens em casos extremos. Os olhos de Isaura se arregalaram. Separação? Isso é possível? É raro, muito raro. A Igreja não reconhece. Mas em termos civis, em casos de crueldade extrema e perigo iminente de vida, alguns juízes têm concedido. Não é divórcio, isso não existe no Brasil, mas é uma separação legal que proíbe a coabitação. Ele olhou para ela diretamente. Não será fácil. Precisaremos de testemunhas, evidências médicas, tudo muito bem documentado, e mesmo assim, não há garantias. Mas há uma chance. A voz de Isaura tremia de algo que havia esquecido. Esperança. Há uma chance, confirmou Antônio. E vou lutar por ela com tudo o que sei. Nas 2 semanas seguintes, Antônio trabalhou incansavelmente. Viajou até Rio Pardo, apresentou petição detalhada ao juiz de direito José Pereira da Silva. Trouxe Dona Gabriela Fonseca, uma viúva de 45 anos, diretora do asilo de órfãs, conhecida por sua defesa incansável de mulheres violentadas, para dar testemunho. Investigou o passado de Rodrigo e descobriu verdades sombrias. Uma noiva anterior, aos 23 anos de Rodrigo, que se jogara no rio Jacuí e se afogara. Na época, disseram ser suicídio por melancolia. Mas Antônio encontrou o médico que examinara o corpo, Dr. Augusto Mendes, já idoso e sem medo de falar. Tinha hematomas recentes por todo o corpo, disse o doutor sentado em sua sala modesta. Costelas quebradas, marcas de corda nos pulsos. Não foi melancolia que a matou. Foi terror. Mas naquela época ninguém quis ouvir. Capitão Rodrigo tinha acabado de voltar da Guerra do Paraguai. Era herói. Quem ia acusar um herói? Antônio documentou tudo. Conseguiu eliminar. 500 braças de distância. Qualquer violação resultaria em prisão imediata. Pediu abertura de inquérito por tentativa de homicídio baseado na invasão da fazenda. Quando voltou para a fazenda Santa Rita com os documentos, Isaura chorou ao segurá-los. Eram apenas papéis, tinta sobre papel, mas representavam algo que ela nunca pensou que teria. O reconhecimento oficial de que sua dor era real, de que sua vida tinha valor, de que merecia proteção. Francisco abraçou o filho com orgulho. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você, disse com voz embargada. Aprendi com o melhor, respondeu Antônio. Com os dois. Mãe me ensinou compaixão. O Senhor me ensinou a nunca me curvar diante da injustiça. Mas papéis e decretos judiciais, por mais bem intencionados que sejam, às vezes não bastam para deter um homem consumido pela obsessão e pela raiva. E Capitão Rodrigo Cavalcante era exatamente esse tipo de homem. A liminar judicial era uma barreira de papel contra um tornado humano. Antônio sabia disso, Francisco sabia disso, e Rodrigo certamente também sabia, mas por algumas semanas
Uma paz tensa desceu sobre a fazenda Santa Rita. Isaura voltou a sorrir. Tímidos sorrisos, é verdade, mas sorrisos. Voltou para a horta, onde os pés de manjericão cresciam fragrantes e densos sob suas mãos. As noites continuavam difíceis, mas os pesadelos espaçavam. E nas tardes no alpendre, quando sentava ao lado de Francisco para tomar chimarrão e assistir o pôr do sol, algo tão delicado quanto pétalas de flor continuava a crescer entre eles. Antônio observava e via. Via a forma como os olhos de seu pai se suavizavam quando olhavam para Isaura. Via como ela buscava a presença dele com um instinto inconsciente, sentando-se mais perto, encontrando desculpas para estar no mesmo cômodo. Via como as mãos deles às vezes se encontravam ao passar um objeto, e como ambos congelavam por um instante antes de se separarem, como se o toque queimasse. Numa noite, sentados na biblioteca após o jantar, Antônio decidiu abordar o assunto diretamente. "Pai", disse ele fechando o livro que fingia ler, "preciso perguntar algo e peço que seja honesto." Francisco ergueu os olhos do balanço contábil que estudava. "O que quiser, filho." Seus sentimentos por Dona Isaura. Antônio escolheu as palavras com cuidado. Vão além da compaixão de um protetor por alguém em situação vulnerável. O silêncio se alongou. Francisco pousou a pena que segurava, suspirou profundamente e olhou para o retrato de Mariana na parede. "Não sei mais", admitiu. No começo era só isso, compaixão, raiva pelo que haviam feito com ela, desejo de proteger, mas com o tempo, ele pressionou os dedos contra os olhos. Com o tempo, sua presença trouxe luz de volta a esta casa. Volte a sentir que vale a pena acordar pela manhã. Ela é tão forte, Antônio. Tão forte e nem sabe disso. Sobreviveu a um inferno que quebraria homens adultos. E ainda assim consegue encontrar alegria em pequenas coisas. Uma planta crescendo, um pássaro cantando, um pôr do sol bonito. O senhor a ama. Não foi pergunta. Francisco fechou os olhos. Não tenho direito. Ela é 20 anos mais nova. Ainda está casada perante a lei. Acabou de escapar de um casamento que quase a destruiu. A última coisa que precisa é de outro homem complicando sua vida. Com todo respeito, pai. Antônio se inclinou para a frente. Acho que deveria deixar Dona Isaura decidir isso. Ela é vulnerável, está sob minha proteção. Qualquer declaração minha seria aproveitamento da situação. Ou, disse Antônio gentilmente, poderia ser honestidade. Poderia dar a ela a escolha que nunca teve. Ninguém perguntou a Dona Isaura o que ela queria quando a casaram com aquele monstro. Talvez seja a hora de alguém perguntar o que ela quer agora. Francisco não respondeu, mas Antônio viu a luta acontecendo atrás daqueles olhos azuis. Foi naquela noite que tudo mudou. A lua estava crescente, iluminando parcialmente a fazenda. Antônio havia ido para o quarto cedo, deixando o pai sozinho com seus pensamentos. Isaura também se recolhera, mas não conseguia dormir. Levantou-se, vestiu um roupão sobre a camisola e desceu para pegar água na cozinha. Francisco estava no alpendre fumando cachimbo, algo raro que fazia apenas quando muito preocupado. "Coronel?", chamou ela suavemente da porta. "Está tudo bem?" Ele se virou, e a visão dela ali, cabelos soltos sobre os ombros, roupão branco sob a luz da lua, pés descalços, fez seu coração apertar. Dona Isaura deveria estar dormindo. Poderia dizer o mesmo. Ela veio se juntar a ele, apoiando-se na balaustrada. "Não consegue dormir?" "Pensamentos demais", ele admitiu. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. "Isaura", disse ele de repente, usando seu nome sem o Dona pela primeira vez. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro. Quando tudo isso acabar, quando o processo judicial terminar, seja qual for o resultado", ele manteve os olhos no horizonte escuro. "O que você quer fazer? Para onde quer ir?" Ela demorou para responder. "Não sei se tenho direito de querer coisas." "Tem todo o direito." Isaura olhou para suas próprias mãos, para as calosidades que a horta criara, para as cicatrizes antigas que nunca desapareceriam completamente. "Sabe qual foi meu maior sonho quando era criança?" disse ela baixinho. "Não era casar com um príncipe nem viver em palácio. Era ter uma horta grande, cheia de plantas, onde eu pudesse passar os dias cuidando de coisas vivas, e no fim do dia, sentar num alpendre com alguém que não me machucasse, apenas sentar em silêncio, sem medo." Parecia tão simples, tão impossível. Francisco sentiu algo se partir dentro dele. "Não é impossível",
disse, virando-se para olhá-la. Você tem a horta, tem o alpendre, e tem... Ele hesitou. Tem alguém que jamais lhe machucaria, alguém que preferia arrancar o próprio coração a ver um arranhão em você. Isaura ergueu os olhos, e neles havia lágrimas, mas também compreensão. Coronel, eu... Francisco, disse ele. Meu nome é Francisco. Francisco. Ela testou o nome e ele soou diferente em sua voz, íntimo, precioso. Não posso... Não tenho o direito de sentir o que estou sentindo. Ainda sou casada. Ainda sou uma mulher destruída. O que poderia oferecer a alguém como o senhor? Tudo, disse ele simplesmente. Você oferece tudo. Sua coragem, sua força, sua gentileza que sobreviveu ao inferno, sua risada quando acha que ninguém está ouvindo, o jeito que fala com as plantas, como seus olhos brilham quando vê algo bonito. Você oferece a possibilidade de que um homem que pensava estar morto por dentro ainda possa sentir algo. Mas eu tenho medo, sussurrou ela. Medo de que qualquer coisa boa que toque se transforme em cinzas. Medo de que não saiba como ser amada sem dor. Medo de que, quando me olhar de verdade, veja só uma coisa quebrada. Francisco deu um passo em direção a ela. Ergueu a mão lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Ele tocou seu rosto com uma delicadeza infinita. Eu vejo uma mulher que caminhou através do fogo e saiu do outro lado ainda capaz de cuidar de coisas frágeis. Vejo alguém que sobreviveu ao que quebraria a maioria. Vejo a pessoa mais forte que já conheci. Sua voz ficou rouca. E eu também tenho medo. Medo de estar aproveitando sua vulnerabilidade. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de que meu coração velho não saiba mais como amar. Não é velho, disse Isaura colocando sua mão pequena sobre a dele. E eu acho que já sei a resposta para a pergunta que não fez. Que pergunta? Se quando tudo acabar, se algum dia for livre, se algum dia puder escolher, se ficaria aqui, com você. O coração de Francisco disparou. E a resposta é, sim, sussurrou ela. 1000 vezes sim. Porque pela primeira vez na vida, não quero fugir. Quero ficar. Eles ficaram ali, mão no rosto dela, mão dela sobre a dele, sob a lua crescente e as estrelas infinitas. Não se beijaram, não ainda. Esse não era o momento, mas selaram uma promessa silenciosa, mais forte que qualquer voto falado em altar. Mas no escuro da noite, olhos estavam observando. Olhos cheios de ódio, embriagados de cachaça e loucura. Capitão Rodrigo Cavalcante havia rondado a fazenda por dias, violando a ordem judicial, esperando o momento certo. Vira tudo. E aquilo, aquela intimidade, aquela ternura entre sua propriedade e aquele velho tolo, acendeu uma fúria que ia além da razão. Quando Francisco e Isaura finalmente se separaram e entraram na casa, Rodrigo deu a volta e cavalgou de volta para a vila. Mas agora tinha um plano final, e nas semanas seguintes, ele o executaria com uma precisão que quase custaria tudo que Francisco e Isaura ousaram sonhar. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Antônio recebeu notícias preocupantes de seu contato na comarca. Rodrigo havia contratado Dr. Abelardo Pacheco, um dos advogados mais caros e inescrupulosos de Porto Alegre. Homem que ganhava causas impossíveis através de amizades políticas e dinheiro bem colocado. Mais grave ainda, Rodrigo apresentou queixa-crime formal contra Francisco na delegacia, acusando-o de rapto e ocultação de esposa legítima, corrupção de mulher casada e dano moral. Anexou a queixa à certidão de casamento, cartas antigas que Isaura escrevera nos primeiros meses de matrimônio, antes do inferno começar, e depoimentos de testemunhas, pessoas que Antônio logo descobriu serem devedores de Rodrigo ou empregados em suas terras. O delegado Pacheco, não por acaso parente distante do advogado de Rodrigo, intimou Francisco e Isaura para prestarem depoimento. Na manhã marcada, Francisco vestiu seu melhor terno, Isaura um vestido discreto de algodão cinza, e Antônio os acompanhou com sua maleta de documentos. A delegacia era um prédio acachapante de paredes úmidas e cheiro de mofo. O delegado os recebeu com frieza mal disfarçada. Coronel Moreira, disse ele mal escondendo o desprezo. Graves acusações pesam contra o senhor. Seria bom cooperar plenamente. Cooperarei com a justiça, respondeu Francisco com dignidade. Mas não com injustiças. O interrogatório durou 3 horas.
O delegado fazia perguntas capciosas, tentando fazer parecer que Francisco seduzira Isaura, que a mantinha contra sua vontade, que havia interesse financeiro ou carnal. Antônio intervinha constantemente, apontando irregularidades, exigindo que tudo fosse registrado por escrito. Quando foi a vez de Isaura, ela tremeu ao entrar na sala, mas sua voz saiu firme ao descrever os anos de tortura. Mostrou cicatrizes antigas. Detalhou espancamentos com datas específicas. O delegado ouvia com tédio mal disfarçado, como se ela estivesse descrevendo o clima. Senhora Cavalcante, disse ele no fim, enfatizando o sobrenome. Uma esposa tem deveres. Talvez se tivesse sido mais complacente, seu marido não precisasse corrigi-la com tanta veemência. Isaura empalideceu. Francisco levantou-se de um salto, o punho cerrado. Como ousa culpá-la? Ela foi espancada, quase morta. E o senhor tem coragem de insinuar que ela mereceu? Coronel, o delegado sorriu friamente. Sugiro controlar seu temperamento. Não me force a prendê-lo por desacato à autoridade, além de seus outros crimes. Antônio segurou o braço do pai. Saiamos. Isso está sendo transcrito. Cada palavra pode ser usada contra nós. Ao saírem, viram Rodrigo encostado numa parede do corredor, fumando um charuto caro. Sorriu ao vê-los, um sorriso de triunfo. Coronel, disse ele tirando o chapéu em falsa cortesia. Dona Isaura, que agradável encontrá-los aqui. Nos vemos no tribunal. Francisco teve que ser fisicamente contido por Antônio e 2 soldados para não avançar. Na volta à fazenda, o clima era sombrio. Ele comprou o delegado, disse Antônio aborrecido, e provavelmente metade dos funcionários da comarca também. Vão tentar transformar o pai em vilão e Rodrigo em marido traído. Então o que fazemos? Perguntou Isaura com voz pequena. Lutamos, respondeu Antônio, com todas as armas legais que temos. Já tenho mais testemunhas. Dr. Augusto aceitou depor sobre a noiva que se matou. Dona Gabriela está documentando outros casos de mulheres espancadas por Rodrigo ao longo dos anos. E temos a liminar. Enquanto ela valer, ele não pode chegar perto. Mas naquela noite, Zé Trovão, um peão novo que Francisco contratara há poucas semanas, foi visto conversando com alguém na estrada. Na manhã seguinte, sumiu sem avisar, levando consigo um cavalo e algum dinheiro da cozinha. Espião, disse Antônio sombriamente, plantado por Rodrigo para vigiar nossos movimentos. E estava certo, porque 3 noites depois, um tiro de espingarda rasgou o silêncio da madrugada. Francisco acordou de sobressalto, pegou o rifle que mantinha ao lado da cama desde a invasão e correu para fora. No telhado da casa grande, um buraco fumegante. E amarrado numa pedra, um bilhete escrito com caligrafia bêbada. Você é minha até a morte. R.C. Isaura leu o bilhete e começou a tremer incontrolavelmente. Joana a abraçou, mas não havia consolo para aquele medo. Ele está enlouquecendo, disse Francisco. Não se importa mais com consequências. Um homem assim é capaz de qualquer coisa. Então precisamos ser mais espertos, disse Antônio, os olhos brilhando com determinação. E eu tenho um plano. Nas 48 horas seguintes, Antônio e Francisco montaram uma armadilha. Espalharam pela vila, através de pessoas estratégicas, a informação de que Francisco precisaria viajar à capital na sexta-feira próxima para tratar de negócios urgentes, que ficaria fora por 3 dias, que Isaura ficaria na fazenda apenas com Joana e alguns peões. Era mentira, claro, mas era isca irresistível. Antônio conseguiu, através de um favor a um antigo colega de faculdade, que agora era oficial, 6 soldados da brigada militar. 3 se esconderiam dentro da casa grande, 3 no curral, com visão clara da entrada dos fundos. Na sexta-feira, Francisco saiu ostensivamente com a charrete rumo à vila, fazendo questão de ser visto, mas deu a volta e voltou escondido pela estrada dos fundos. Entrou na casa pela adega, juntando-se aos soldados escondidos. Isaura, apesar do medo, aceitou fazer o papel. Sentou-se na sala de estar bordando uma lamparina acesa na janela, sinal claro de que estava ali, aparentemente sozinha e desprotegida. As horas se arrastaram. 8 da noite, 9, 10, à meia-noite, quando começavam a pensar que Rodrigo não morderia a isca, ouviram o som, passos cautelosos, a porta da cozinha, nos fundos, sendo forçada, o ranger baixo de dobradiças que precisavam de óleo. Isaura congelou,
os dedos apertando a agulha de bordar. Rodrigo Cavalcante entrou pela cozinha como uma sombra, mas não estava sóbrio. Cambaleava levemente e na mão tremia uma faca longa de cabo de osso. Isaura, chamou ele, a voz pastosa. Sei que está aqui. Podemos encerrar isso de forma simples. Você volta comigo. Agora. Ou... Não terminou a frase. Ou o quê? Trovejou a voz de Francisco, saindo da sala ao lado com um rifle apontado. Vai espancá-la? Matá-la? Cometer assassinato? Rodrigo girou surpreso, e foi quando os soldados saíram de seus esconderijos. 6 rifles apontados, nenhuma saída. Capitão Rodrigo Cavalcante, disse o sargento Militão, avançando com algemas. Está preso em flagrante por violação de ordem judicial, invasão de domicílio, porte de arma branca com intenção criminosa e tentativa de sequestro. Tem direito de permanecer calado. Rodrigo olhou ao redor, percebendo a armadilha. Seus olhos encontraram Isaura, que permanecia na sala, pálida, mas de pé. Você, disse ele com ódio puro na voz. Você fez isso. Sua cadela traidora. Vai pagar. De alguma forma vai pagar. A única pessoa que vai pagar, disse Antônio, entrando com documentos na mão, é o Senhor. Pelas décadas de sofrimento que causou, pela vida que destruiu, pela justiça que finalmente chegou. Rodrigo foi levado aos gritos e ameaças, empurrado para dentro de uma carruagem da Brigada Militar que o levaria diretamente para a cadeia pública de Porto Alegre. Quando o som dos cavalos finalmente se perdeu na distância, Isaura desabou. Francisco a pegou antes que caísse, segurando-a enquanto ela chorava, soluços profundos de anos de dor, terror e agora, finalmente, alívio. Acabou, sussurrou ele contra seus cabelos. Acabou, minha querida. Ele não pode mais machucá-la. E, pela primeira vez em sua vida adulta, Isaura acreditou. Mas enquanto celebravam aquela pequena vitória, nos corredores de poder de Porto Alegre, peças ainda se moviam. E Dr. Abelardo Pacheco não era homem de desistir facilmente. Os meses seguintes foram de batalha judicial intensa. Rodrigo permaneceu preso na cadeia pública de Porto Alegre, mas seu advogado, Dr. Abelardo Pacheco, moveu céus e terras para libertá-lo. Antônio, por sua vez, não ficou parado. Através de Dona Gabriela e sua rede de contatos, encontrou mais 3 mulheres dispostas a testemunhar contra Rodrigo. 2 eram antigas amantes que haviam sido espancadas quando tentaram terminar o relacionamento. A terceira era a irmã da noiva que se suicidara anos atrás. Minha irmã não se matou, disse Amélia Santos, uma mulher de 40 anos, com olhos tristes. Foi morta aos poucos. Chegava em casa com hematomas, dizia que tinha caído. Sumia por dias. Voltava assustada como animal ferido. Quando pulou no rio, foi porque não via outra saída. E ele ainda teve coragem de chorar no enterro, como se fosse inocente. O depoimento foi transcrito. Antônio anexou ao processo. O juiz designado para o caso era Dr. Otávio Machado, homem de 60 anos conhecido por sua imparcialidade. Isso enfureceu Rodrigo e seu advogado, que haviam esperado conseguir influenciar a escolha através de suas conexões. O julgamento foi marcado para dezembro de 1892, no Tribunal de Júri de Porto Alegre. Seria o primeiro caso na história da comarca de um homem sendo julgado por violência contra a própria esposa. Os jornais da capital cobriram com voracidade, alguns com indignação moral, outros com sensacionalismo barato. A Fazenda Santa Rita preparou-se para a batalha final. Isaura passou os meses ganhando peso e cor, mas também força. Começou a ajudar Dona Gabriela no asilo de órfãs, ouvindo histórias de outras mulheres, compartilhando a sua própria. Descobriu que sua voz, tão silenciada por anos, tinha poder quando usada para ajudar outras. E nas tardes no alpendre com Francisco, o vínculo entre eles se aprofundava. Ainda não havia nada físico além de mãos que se tocavam, olhares que duravam mais que o necessário. Mas ambos sabiam que quando tudo terminasse, se terminasse bem, haveria futuro esperando por eles. O dia do julgamento chegou numa manhã de verão escaldante. O tribunal estava lotado, curiosos, apoiadores, detratores. Rodrigo entrou escoltado, vestindo terno impecável, barbado e penteado. Projetava dignidade ultrajada. Isaura entrou de vestido discreto, cabelos presos, mãos tremendo levemente.
Francisco e Antônio sentaram-se atrás dela, dando suporte silencioso. Dr. Abelardo Pacheco fez acusações inflamadas. Pintou Rodrigo como marido dedicado, traído por esposa ingrata. Usou palavras como dever conjugal, correção necessária, sedução por homem mais velho e com recursos. Antônio respondeu com frieza cirúrgica. Apresentou as cicatrizes de Isaura através de depoimento médico. Trouxe as testemunhas uma por uma, mostrando padrão de comportamento. Citou jurisprudência nacional e internacional sobre direitos básicos humanos que nem o casamento podia anular. Quando foi a vez de Isaura testemunhar, o silêncio no tribunal era absoluto. Com voz que começou trêmula, mas foi ganhando força, ela contou tudo. Cada espancamento, cada humilhação, o bebê perdido, a noite que fugiu esperando morrer, mas preferindo liberdade à prisão. Perguntam se eu traí meu marido, disse ela, olhando diretamente para os jurados. Mas como se trai alguém que trata você como objeto? Como se é infiel a quem te trancava, te espancava, te tirava tudo, até a vontade de viver. Não vim para a fazenda Santa Rita por sedução. Vim para não morrer. E se isso é crime, então que me condenem. Mas eu prefiro ser condenada e viva do que absolvida e morta. Houve murmúrio no tribunal. Alguns jurados pareciam comovidos, outros indecisos. Dr. Abelardo tentou desacreditá-la no contra-interrogatório, mas Antônio objetou cada tentativa de humilhação. E quando Rodrigo finalmente subiu ao banco para se defender, cometeu erro fatal. Perdeu a compostura. Ela é minha, gritou ele diante de todos. Minha propriedade legal. Posso fazer o que quiser. Se preciso corrigi-la, é direito meu. Ela me pertence até a morte. O silêncio que seguiu era de horror. Mesmo os jurados mais conservadores pareciam chocados com a falta de remorso, com a frieza. O juiz Machado deliberou com os jurados por 3 horas. Quando voltaram, seus rostos eram graves. No caso do Estado versus Rodrigo Cavalcante, leu o juiz. Por tentativa de homicídio qualificado, lesões corporais graves reiteradas, cárcere privado e violação de ordem judicial, o júri encontra o réu culpado em todas as acusações. Um suspiro coletivo encheu o tribunal. Isaura fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosas. A sentença, continuou o juiz, é de 12 anos de prisão com trabalhos forçados, a serem cumpridos na colônia penal de São Gabriel. Adicionalmente, concedo à vítima, senhora Isaura da Silva Cavalcante, separação definitiva de corpos e bens. O réu está proibido de qualquer contato ou aproximação pelo resto de sua vida, sob pena de novas sanções criminais. Rodrigo explodiu. Gritou blasfêmias, ameaças. Teve que ser arrastado por 4 guardas para fora do tribunal. Do lado de fora, sob o sol escaldante de dezembro, Isaura virou-se para Francisco. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela sorriu completamente. Um sorriso que iluminou todo o seu rosto, que alcançou seus olhos, que transformou sua feição em algo radiante. Sou livre, sussurrou ela, ainda sem acreditar. Pela primeira vez na vida adulta, sou livre. Francisco abriu os braços e ela se jogou nele sem hesitar. Ele a abraçou, rodopiando levemente, rindo de alívio e alegria. Antônio observava, sorrindo. Ao lado dele, Dona Gabriela secava lágrimas de felicidade. Você fez um milagre, jovem advogado, disse ela. Não, corrigiu Antônio. Fizemos justiça. Finalmente. Naquela noite, na fazenda Santa Rita, houve celebração. Não grande, não escandalosa, mas significativa. Joana preparou um jantar especial. Os peões mais antigos beberam em homenagem. E depois, quando todos se recolheram, Francisco e Isaura ficaram sozinhos no alpendre. O que acontece agora? Perguntou ela, ainda tonteada por tantas mudanças. Agora, disse Francisco, segurando sua mão. Recomeçamos. Sem pressa, sem pressão. Você precisa de tempo para curar completamente, para descobrir quem é quando não está sobrevivendo. E eu preciso fazer isso direito. Fazer o que direito? Ele se ajoelhou ali mesmo sob as estrelas. Dos bolsos tirou um anel simples de ouro que pertencera à sua avó. Isaura da Silva, disse ele, voz embargada. Sei que é cedo. Sei que você precisa de tempo. Então não precisa responder agora. Mas quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, quer se casar comigo? De verdade desta vez. Não por obrigação,
não por necessidade, mas por escolha, porque escolhemos construir algo juntos. Isaura olhou para aquele homem que a salvara, que a respeitara, que a amara sem exigir nada em troca, e soube sua resposta. Sim, disse ela, ajoelhando-se também para ficar na altura dele. Quando estiver pronta, e acho que vou estar em breve, sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo. Não era perfeito. Grande demais, precisaria ser ajustado, mas era deles. E quando finalmente se beijaram, pela primeira vez, sob aquele céu estrelado do Rio Grande do Sul, foi doce e gentil, e cheio de promessas de dias melhores. Pois o amor verdadeiro, quando finalmente chega, não exige, apenas oferece. E às vezes, depois da tempestade mais longa, o que resta não são destroços, mas solo fértil, onde coisas novas podem crescer. Os 5 meses que se seguiram foram de cura e descoberta. Isaura começou a entender quem era quando não estava definida pelo medo. Descobriu que gostava de ler, devorava os livros da biblioteca de Francisco com fome de anos não alimentada. Descobriu que tinha opiniões fortes sobre política, religião, agricultura. Descobriu que podia discordar de Francisco sem que isso resultasse em violência, apenas em conversas animadas que terminavam em risos. Francisco, por sua vez, redescobriu o que era cortejar alguém. Trazia flores silvestres da propriedade para Isaura. Ensinava-a a cavalgar. Ela, que sempre tivera medo de cavalos, encontrou liberdade no galope pelos campos. Liam poesia um para o outro nas tardes chuvosas. Planejavam melhorias para a fazenda juntos. Francisco valorizando as ideias dela, tanto quanto as suas próprias. Antônio voltara para Porto Alegre, mas agora com um novo propósito. Abrira escritório especializado em causas de mulheres e trabalhadores. Seu primeiro caso, o de Isaura, tornara-se referência. Outras mulheres começaram a procurá-lo, encorajadas pelo exemplo. E Isaura floresceu de forma que ninguém poderia ter previsto. A horta da fazenda Santa Rita transformou-se em pequeno negócio. Suas verduras, ervas medicinais e temperos eram famosos pela qualidade. Ela começou a fazer conservas, geleias de frutas, picles de pepino, tomates secos em azeite aromatizado com manjericão que ela própria cultivava. Joana a ajudava, e logo contrataram 3 mulheres da vila, viúvas e abandonadas pelos maridos, para trabalhar com elas. É mais que um negócio, explicava Isaura a Francisco numa tarde, enquanto embalavam vidros de geleia de figo. É dar a essas mulheres o que me foi dado. Uma chance, dignidade, a sensação de que são úteis, valorizadas. Dona Gabriela vinha visitá-las frequentemente. Juntas começaram algo revolucionário para a época, uma rede informal de apoio a mulheres em situação de violência. A Fazenda Santa Rita tornou-se discretamente refúgio temporário. Mulheres apareciam na calada da noite, machucadas, aterrorizadas. Ficavam alguns dias, algumas semanas, até conseguirem se reorganizar. Isaura as ouvia, compartilhava sua história, mostrava que era possível sobreviver. Você se tornou a luz que outros seguem, disse Francisco orgulhoso, observando-a conversar gentilmente com uma jovem que chegara na véspera com olho roxo e costela quebrada. Não, corrigiu Isaura, tornei-me a voz que gostaria de ter ouvido, a mão que gostaria de ter segurado. É diferente. Em março de 1893, Francisco oficialmente a pediu em casamento. Não houve surpresa. Ambos sabiam que chegariam ali, mas ele fez questão de fazê-lo direito. Ajoelhou-se no mesmo lugar do alpendre onde haviam tido aquela conversa meses antes. Isaura da Silva, minha querida, minha estrela, meu recomeço, disse ele segurando suas mãos. Quer se casar comigo? Não porque precisa, não porque deve, mas porque escolhe. Porque quer construir uma vida ao meu lado, assim como eu quero construir ao seu. Sim, disse ela rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, porque escolho. Porque pela primeira vez na vida, posso escolher, e escolho você. O casamento aconteceu na capela da fazenda em abril, numa tarde dourada de outono. Padre Geraldo, o mesmo que ignorara os pedidos de ajuda de Isaura anos antes, pediu perdão publicamente antes da cerimônia. Falhei com a senhora, disse ele com lágrimas nos olhos velhos. Quando me procurou, deixei que o poder terreno pesasse mais que a compaixão divina. Isso me envergonha, e peço perante todos aqui seu perdão.
Isaura, que aprendera que rancor só envenena quem o carrega, assentiu. Perdoa-o, padre. Todos falhamos às vezes. O que importa é reconhecer e tentar ser melhor. A cerimônia foi simples, mas bela. Isaura vestia um vestido branco de algodão com rendas que Joana bordara durante meses. Flores silvestres enfeitavam seus cabelos. Francisco usava terno escuro, mas em seus olhos brilhava algo que o fazia parecer jovem novamente. Antônio foi padrinho, Dona Gabriela madrinha. Os colonos da fazenda, os trabalhadores da horta, vizinhos que testemunharam a transformação de Isaura, todos estavam presentes. Quando o padre perguntou: Francisco das Chagas Moreira aceita Isaura da Silva como esposa para amá-la e respeitá-la em todos os dias de sua vida? Francisco respondeu com voz firme: aceito, com todo meu coração aceito. E quando foi a vez de Isaura, sua voz não tremeu. Aceito. Livremente, conscientemente, aceito. O beijo que selou aquela união foi testemunhado com aplausos e lágrimas de alegria. Na festa que se seguiu, Joana serviu comidas simples, mas deliciosas. Houve música, dança, risadas. Isaura, que nunca tinha dançado uma única vez em seu primeiro casamento, dançou a noite toda nos braços de Francisco. É assim que deveria ter sido desde o começo, disse ele, rodopiando-a gentilmente. Alegria, escolha, liberdade. Não, corrigiu Isaura, sábia além de seus anos. Se tivesse sido assim desde o começo, não seria o que é agora. Não valorizo esta alegria porque sempre a tive. Valorizo porque sei o que é viver sem ela. Quando a noite avançou e os convidados se retiraram, Francisco levou Isaura para o quarto, não mais o de hóspedes onde ela dormira por meses, mas o quarto principal, redeque decorado com toques dela por toda parte. Tem certeza? Perguntou ele na porta, dando-lhe sempre a escolha. Podemos esperar quanto você quiser. Não quero esperar, disse ela, e havia certeza em seus olhos. Mas preciso que saiba, não sei como é quando não dói, quando não é forçado. Precisa ter paciência comigo. Temos a vida toda para aprender juntos, disse Francisco pegando seu rosto com infinita ternura. E prometo que nunca, jamais, haverá dor nesta cama. Apenas respeito, cuidado, amor. E foi assim, gentil e lentamente, que Isaura finalmente entendeu que intimidade não precisa ser assustadora, que toque pode ser fonte de prazer e conexão, não de dor, que seu corpo era seu e que compartilhá-lo era escolha, não obrigação. Adormeceram entrelaçados, a luz da lua entrando pela janela, o som dos grilos do lado de fora, e pela primeira vez em sua vida adulta, Isaura dormiu a noite inteira sem um único pesadelo, porque os monstros, quando finalmente enfrentados e derrotados, perdem seu poder sobre nossos sonhos. 1 ano e meio se passou como água clara correndo entre pedras, suave, constante, transformador. A fazenda Santa Rita prosperava sob a administração conjunta de Francisco e Isaura. A horta expandira-se, tornando-se conhecida em 3 comarcas vizinhas. As conservas de Isaura eram vendidas até em Porto Alegre, com encomendas chegando de famílias ricas que apreciavam a qualidade artesanal. Mas a maior transformação não estava na terra ou nos negócios. Estava em Isaura. Era outubro de 1893, quando ela percebeu os primeiros sinais. O enjoo matinal, que atribuiu inicialmente a algo que comera. A sensibilidade aumentada a certos cheiros. O cansaço que chegava mais cedo que o habitual. E então o atraso. Joana foi a primeira a saber. Tinha olhos experientes que reconheciam os sinais. Menina, disse ela suavemente, encontrando Isaura segurando-se no batente da cozinha, pálida. Quando foi sua última menstruação? Isaura calculou mentalmente e sentiu o mundo girar. Quase 2 meses, sussurrou. Não pode ser. Não de novo. Não posso passar por isso de novo. O pânico em seus olhos era compreensível. A última vez que estivera grávida, perdera o bebê em violência. A associação de gravidez com dor era profunda. Joana a abraçou, murmurando conforto. Desta vez é diferente. Você está segura, amada, cuidada. Nada de ruim vai acontecer. Mas dizer e acreditar eram coisas distintas. Isaura passou o dia em estado de choque, oscilando entre esperança tênue e terror paralisante. Quando Francisco voltou do campo à tardinha, ela o esperava no alpendre, as mãos tremendo. Ah, Francisco, disse ela assim que ele desceu do cavalo. Preciso lhe contar algo.
A seriedade em sua voz o fez correr até ela. O que foi? Está machucada? Doente? Estou... Ela respirou fundo. Acho que estou grávida. O rosto de Francisco passou por várias expressões em segundos. Surpresa, alegria e então compreensão ao ver o medo nos olhos dela. Ah, minha querida, disse ele, ajoelhando-se na frente dela, segurando suas mãos. Entendo o medo. Entendo por que essa notícia te assusta. Mas olhe para mim. Ele esperou até os olhos dela focarem nos seus. Desta vez é completamente diferente. Você está forte, está saudável, está em lar seguro, com pessoas que a amam. E eu... Sua voz embargou. Eu vou cuidar de você cada segundo. Vou estar aqui, vou te proteger, você e nosso filho. E se algo der errado? Sussurrou Isaura. E se meu corpo não for capaz? E se... Então enfrentaremos juntos, disse Francisco firmemente. Mas vou fazer tudo ao meu alcance para que dê certo. Vamos trazer o melhor médico. Você vai descansar, vai ser mimada. E se em algum momento se sentir insegura, me diz. Dia ou noite, me diz. Naquela noite, deitados juntos, Francisco colocou a mão no ventre, ainda plano de Isaura. Tem uma pessoa aí, disse ele com reverência. Metade você, metade eu. Alguém que nascerá não de obrigação ou violência, mas de amor, de escolha. Isso é um milagre, Isaura. Ela colocou sua mão sobre a dele. Tenho 50 anos, disse Francisco de repente rindo. Vou ser pai de novo aos 50. Espero ter energia para correr atrás de uma criança pequena. Terá, disse Isaura, sentindo pela primeira vez uma pontinha de alegria atravessar o medo. Porque não estará sozinho. Estaremos juntos. Os meses de gravidez foram um período de ansiedade e maravilhamento misturados. Dr. Augusto Mendes, o médico que testemunhara contra Rodrigo, assumiu os cuidados pré-natais. Visitava a fazenda semanalmente, monitorando tudo com atenção meticulosa. Está tudo perfeito, dizia ele em cada visita. Batimentos cardíacos fortes, pressão boa, peso-ganho adequado. Esta criança está ansiosa para conhecer o mundo. Isaura florescia com a gravidez de forma que não tivera chance na anterior. Sua barriga crescia redonda e firme. Preparou o quarto do bebê com Joana. Pintaram as paredes de amarelo suave, costuraram fraldas em algodão macio, fizeram um berço de madeira de cedro que exalava aroma doce. Antônio veio visitá-los em março de 1894, trazendo notícias. Rodrigo continuava preso, mas sua saúde declinara. Havia desenvolvido tuberculose na prisão. Os médicos não lhe davam mais que 2 anos. Deveria me sentir mal por essa notícia? Perguntou Isaura, a mão no ventre grávido. Por que não sinto? Sinto alívio de saber que ele nunca mais poderá machucar ninguém. Isso não te faz má pessoa, disse Antônio gentilmente. Te faz humana. Ele também trouxe outra notícia. Estava noivo. Helena, sobrinha de Dona Gabriela, professora primária de Porto Alegre, inteligente e compassiva. Haviam se conhecido durante um dos casos que ele defendera. Ela dava aulas gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Parece que os Moreira têm talento para encontrar mulheres extraordinárias, brincou Francisco emocionado. Na noite de 15 de maio de 1894, Isaura começou a sentir as contrações. Eram quase meia-noite. Francisco estava dormindo ao seu lado quando ela o tocou suavemente. Francisco, acho que é hora. Ele saltou da cama como se tivesse levado choque. Nos minutos seguintes foi comédia de erros. Tentou colocar as calças do avesso, derrubou a lamparina, por sorte apagada. Gritou para Joana acordar com voz tão alta que assustou as galinhas. Dr. Augusto chegou em 40 minutos, pego da casa de um colono onde estava tratando de uma febre. Instalou-se no quarto, preparou seus instrumentos e examinou Isaura com cuidado. Dilatação de 4 dedos, anunciou. Ainda vai demorar algumas horas. Está tudo progredindo normalmente. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Francisco. Isaura gemia baixo com as contrações, apertando sua mão com força surpreendente. Joana limpava seu rosto com panos úmidos, murmurava palavras de encorajamento. Quando a dor ficava forte demais, Francisco sussurrava em seu ouvido. Você é a mulher mais forte que conheço. Atravessou o inferno e saiu do outro lado. Isso aqui é fácil perto do que já suportou. E vai terminar com algo lindo. Nosso bebê, nossa família. Ao amanhecer, quando a luz dourada começava a pintar o céu,
O médico anunciou: está na hora de fazer força. Na próxima contração, empurre com tudo. Isaura, exausta mas determinada, obedeceu. Francisco segurava-a por trás, dando apoio. E então, depois de mais 3 empurrões poderosos, um choro alto e indignado encheu o quarto. É menina, anunciou o Dr. Augusto, erguendo um bebê pequeno mas saudável, rosada e furiosa. Uma menina linda. O médico limpou a bebê, cortou o cordão, embrulhou-a em manta branca e a colocou nos braços de Isaura. O silêncio que seguiu era sagrado. Isaura olhava para aquela criança minúscula, perfeita, e lágrimas escorriam por seu rosto. É nossa, sussurrou ela maravilhada. É realmente nossa. Francisco, com lágrimas próprias escorrendo sem vergonha, tocou a bochecha rosada da filha com um dedo trêmulo. É nossa, concordou, voz quebrada de emoção. Que ela nunca, jamais conhecerá outra coisa além de amor. Maria da Luz, disse Isaura, porque ela é luz depois das trevas, esperança depois do desespero. Maria da Luz Moreira, repetiu Francisco, beijando a testa da esposa e depois da filha. Bem-vinda ao mundo, minha pequena. Você não sabe ainda, mas foi esperada com tanto amor, tanta esperança. Você é prova viva de que depois da tempestade vem a calmaria e de que Deus não esquece das pessoas que sofrem. Joana observava da porta, secando lágrimas com o avental. Dr. Augusto arrumava seus instrumentos, também claramente emocionado. Em 40 anos de medicina, disse ele, vi milhares de nascimentos, mas poucos tão significativos quanto este. Esta criança é mais que um bebê. É testemunho de que a violência não tem que vencer, que o amor pode reconstruir o que foi destruído. Nos dias que se seguiram, a Fazenda Santa Rita recebeu visitantes de toda a região. Dona Gabriela chegou com presentes e bênçãos. Antônio e Helena fizeram a viagem especialmente. As mulheres que trabalhavam na horta trouxeram roupinhas costuradas à mão. E Isaura, segurando sua filha contra o peito, sentindo o peso pequeno e perfeito, finalmente entendeu que tinha feito mais que sobreviver. Tinha vencido, porque a maior vingança contra aqueles que tentam nos destruir não é o ódio, é seguir vivendo, é encontrar alegria, é criar vida onde quiseram plantar morte, é florescer. 5 anos se passaram como estações que se alternam, cada uma trazendo sua própria beleza. Maria da Luz crescia como planta bem regada, forte, saudável, alegre. Tinha os olhos castanhos da mãe e o sorriso fácil do pai. Corria pela fazenda como pequeno furacão, conversava com as galinhas como se fossem amigas íntimas, ajudava ou atrapalhava, dependendo da perspectiva, na horta. Francisco, aos 55 anos, era pai absolutamente dedicado. Podia ser visto frequentemente a gatas brincando de cavalo, com Maria nas costas gargalhando, ou lendo histórias antes de dormir com vozes diferentes para cada personagem, ou carregando-a nos ombros pelos campos, explicando sobre plantações e ciclos da natureza. Você a estraga demais, dizia Isaura, mas sem convicção real. Observar aqueles dois juntos era alegria pura. Impossível estragar uma criança com amor, respondia Francisco. Só com mimo sem limites. Amor nunca é demais. A horta de Isaura prosperava além do imaginável. Agora empregava 12 mulheres permanentemente. Tinham pequena loja na vila, onde vendiam produtos frescos e conservas. A reputação de qualidade se espalhara tanto que recebiam encomendas da capital e até de Santa Catarina. Mas o mais importante não eram os negócios, era o que aquilo representava. Cada mulher que trabalhava ali tinha história de abandono, violência, viuvez difícil, e ali encontravam não apenas sustento, mas comunidade, dignidade, a sensação de que importavam. Isaura tornara-se figura respeitada na região. Quando mulheres sofriam violência dos maridos, procuravam-na. Ela ouvia, aconselhava, providenciava ajuda. Junto com Dona Gabriela, estabeleceram rede informal, mas eficaz de proteção. Advogados amigos de Antônio ofereciam serviços a preços simbólicos. Médicos tratavam ferimentos sem fazer perguntas. Alguns padres mais jovens começavam a pregar contra a violência doméstica, mudança revolucionária. Você está mudando o mundo, disse Francisco numa tarde, observando-a explicar procedimentos legais a uma jovem de olho roxo. Não o mundo, corrigiu Isaura, mas o mundo de algumas pessoas, e isso já é suficiente.
Em 1895, Antônio casou-se com Helena numa cerimônia linda em Porto Alegre. Francisco serviu de padrinho, Maria da Luz foi daminha e roubou a cena com seus cachinhos e vestidinho branco. Um ano depois, nasceu Francisco Júnior, neto que levava o nome do avô com orgulho. "Vovô!" gritava Maria, correndo até Francisco. "Vovô, olha que pedra bonita achei!" E ele largava tudo para examinar a pedra como se fosse diamante raro, porque para uma criança de 5 anos era. A Fazenda Santa Rita tornara-se de forma não oficial, mas amplamente conhecida, refúgio. Mulheres apareciam na calada da noite. Ficavam dias, semanas. Algumas seguiam em frente, outras permaneciam como parte da comunidade que se formara. Foi em 1897 que chegaram notícias que Isaura recebeu com sentimentos misturados. Capitão Rodrigo Cavalcante havia morrido na prisão. A tuberculose finalmente o vencera. Tinha 42 anos. Antônio trouxe a certidão de óbito pessoalmente. Isaura a segurou por longo momento, olhando para o nome impresso ali. Depois dobrou cuidadosamente e a guardou numa gaveta. "Como se sente?" perguntou Francisco naquela noite. "Vazia", admitiu Isaura. "Esperava sentir alívio, ou raiva ou satisfação, mas só sinto vazio. Como se aquele capítulo finalmente tivesse fechado de verdade. Ele não pode mais machucar ninguém, nem eu, nem qualquer outra mulher. E isso é bom, mas também é triste. Uma vida inteira desperdiçada sendo monstro, quando poderia ter sido humano. Você é sábia demais para seu próprio bem", disse Francisco abraçando-a. "A maioria celebraria a morte de quem causou tanto mal. Celebrar uma morte seria me tornar parecida com ele", respondeu Isaura. "Prefiro celebrar a vida, a nossa vida. Maria, este lugar, as mulheres que ajudamos, isso vale mais que qualquer vingança." Maria da Luz crescia ouvindo histórias, não as terríveis. Essas eram guardadas para quando fosse mais velha. Mas histórias sobre coragem, sobre recomeços, sobre a importância de ajudar os outros. Aos 6 anos, já tinha compreensão surpreendente de injustiça. "Mamãe", perguntou ela certa vez, observando uma mulher machucada que chegara na véspera, "por que tem gente ruim no mundo?" Isaura, sempre honesta com a filha dentro dos limites da idade, respondeu: "Porque algumas pessoas têm dor dentro delas e não sabem como lidar, então passam essa dor adiante. Mas sabe o que é mais forte que gente ruim? O quê? Gente boa que decide ajudar. Como você, eu, seu pai, Joana, todas as mulheres daqui. Quando a gente decide ser gentil, ajudar quem precisa, isso se espalha como onda na água. Uma gentileza leva a outra, que leva a outra." Maria pensou por um momento, depois assentiu com seriedade de filósofa. "Então quero fazer ondas de gentileza." "E já está fazendo", disse Isaura abraçando-a. "Só por ser você." A fama do caso de Isaura espalhou-se. Advogados começaram a citar o precedente em outros casos de separação. Jornais escreviam artigos sobre a mulher que enfrentou a lei e venceu. Algumas publicações a pintavam como heroína, outras como ameaça à estrutura familiar tradicional. Isaura ignorava ambas as caracterizações. "Não sou heroína", dizia. "Sou apenas alguém que sobreviveu e decidiu que sobreviver não era suficiente. Queria viver e ajudar outras a viverem também." Em 1898, Dona Gabriela propôs algo ambicioso, um abrigo formal para mulheres violentadas, com estrutura legal, apoio médico, jurídico e psicológico. Isaura abraçou a ideia com entusiasmo. Levantaram fundos através de doações, bazares, vendas especiais das conservas. A igreja, sob pressão de padres progressistas, contribuiu. Alguns fazendeiros ricos da região, impressionados pela história de Isaura e Francisco, fizeram doações generosas. Em outubro de 1899, foi inaugurado o Abrigo Santa Rita, nome escolhido em homenagem à fazenda que fora refúgio original. Ficava na vila, casa grande reformada com capacidade para abrigar 12 mulheres e seus filhos. No dia da inauguração, Isaura fez discurso perante autoridades locais, jornalistas e população curiosa. Francisco segurava Maria da Luz, agora com 5 anos, e a observava com orgulho impossível de conter. "Este abrigo", disse Isaura, voz firme e clara, "existe porque muitas pessoas acreditaram que mulheres merecem viver sem medo, sem violência, com dignidade. Não é caridade, é justiça.
É reconhecer que nenhum ser humano tem direito de destruir outro, não importa qual seja o laço que os une. E é prova de que quando nos unimos, quando decidimos que certos males não serão mais tolerados, conseguimos mudar o mundo. Um lar seguro de cada vez. Os aplausos foram longos e sinceros. Até alguns dos homens mais conservadores presentes pareciam tocados. Naquela noite, de volta à fazenda, a família reuniu-se no alpendre. Maria dormia no colo de Francisco. Isaura recostava-se em seu ombro. Joana Trick tricotava na cadeira ao lado, sorrindo para si mesma. Você sabia, disse Francisco baixinho, que quando te encontrei naquela estrada, achei que estava salvando uma vida. Não estava? Perguntou Isaura. Estava, mas não sabia que ao salvar a sua, você salvaria tantas outras. Que se tornaria luz não só para si, mas para dezenas de mulheres. Centenas, talvez, com o tempo. Nós, corrigiu Isaura, nós salvamos. Porque você me deu espaço seguro para curar. Me deu respeito quando não sabia mais o que era isso. Me deu amor quando achava que não merecia. Sem você, eu seria apenas mais uma história triste. Com você, virei testemunho de que recomeço é possível. Francisco beijou seu cabelo, respirando o cheiro de alecrim que sempre a acompanhava. Prometo, disse ele, que vou te amar até meu último suspiro. E depois, se houver vida além, vou te procurar e amar de novo. Promessa ambiciosa, brincou Isaura, mas aceito. E assim, sob estrelas que testemunharam tantas histórias humanas, aquela pequena família permaneceu unida. Prova viva de que mesmo das cinzas mais escuras, vida pode brotar, de que amor verdadeiro cura, e de que as ondas de bondade que criamos nunca param de se espalhar, pois cada vida tocada toca outras, e assim, vagarosamente, o mundo muda. Não através de grandes revoluções, mas através de pequenos atos de coragem, compaixão e escolha de ser melhor. Era a primavera de 1900 quando a carta chegou, entregue por mensageiro nervoso que parecia não querer tocar no envelope como se queimasse. Endereçada a Isaura, vinha de Porto Alegre, do escritório de advogados Pacheco em Associados. Isaura a abriu com mãos que começaram a tremer ao reconhecer o nome. Leu em silêncio crescente, o rosto perdendo cor. Quando terminou, teve que sentar-se. Francisco, que consertava a cerca próximo, viu e largou tudo correndo até ela. O que foi? Ele tentou pegar a carta, mas ela a segurou contra o peito. Isaura está pálida. O que diz essa carta? É de Rodrigo, sussurrou ela. Quer dizer, não é dele. Está morto. Mas é sobre ele. Sobre nossa filha. Francisco congelou. Como assim? Isaura estendeu a carta com mãos trêmulas. Francisco leu, e seu rosto refletiu o mesmo choque. A carta informava que Rodrigo, antes de morrer, havia escrito testamento. Nele deixava sua propriedade, uma fazenda média em região vizinha, para qualquer filha que, porventura, Isaura da Silva Cavalcante tenha tido após nossa separação, sendo minha legítima herdeira por direito de sangue e nome. Havia mais. Exigia que a criança levasse o sobrenome Cavalcante. E vinha acompanhado de declaração juramentada, escrita meses antes de sua morte, onde Rodrigo afirmava ter certeza de que qualquer filho de Isaura era dele, concebido durante o casamento, portanto, legalmente seu. Ele está morto e ainda consegue nos assombrar, disse Francisco com raiva surda. Não pode descansar em paz, tem que arrastar garras do túmulo para tentar destruir mais um pouco. Maria, sussurrou Isaura. Ele quer reclamar Maria como dele. Ela não é dele. Francisco praticamente gritou, depois controlou-se. Desculpe, mas Maria nasceu mais de um ano após sua separação. Não há como ser filha dele biologicamente. Mas legalmente, disse Antônio, que chegara para a visita surpresa e ouvira parte da conversa. Pode ser argumentado. A separação de corpos e bens não anulou o casamento. Tecnicamente, minha madrasta ainda era casada quando Maria foi concebida. Um advogado criativo como Abelardo Pacheco pode tentar criar caso. Por quê? Explodiu Isaura. Por que ele faria isso? Que tipo de ódio sobrevive à própria morte? O tipo que nunca aceitou perder controle, disse Antônio sombriamente. Rodrigo não conseguiu destruí-la em vida. Então deixou bomba para explodir depois de sua morte. É cruel e calculado. Nos dias seguintes, a fazenda ficou tensa como corda prestes a romper. Isaura mal dormia.
Francisco passava noites estudando documentos legais até os olhos arderem. Antônio voltou para Porto Alegre para consultar especialistas. Maria, com 6 anos, mais perceptiva, sabia que algo estava errado. "Mamãe", perguntou ela, escalando no colo de Isaura numa tarde, "por que está triste?" Isaura abraçou a filha com força, respirando seu cheiro de criança. Sabonete, terra do jardim, doçura. Como explicar para uma criança que alguém que nunca conheceu queria reclamá-la como propriedade póstuma? "Às vezes adultos precisam resolver coisas complicadas", disse ela cuidadosamente. "Mas não se preocupe, papai e eu vamos resolver tudo. Você vai me deixar?" A pergunta saiu pequena, assustada. "Nunca", disse Isaura ferozmente, apertando-a mais forte. "Nunca, nunca, nunca. Você é minha filha, minha luz. Nada nem ninguém vai mudar isso." Mas à noite, quando Maria dormia, Isaura desmoronava. "E se perdermos?" sussurrava para Francisco no escuro. "E se algum juiz decida que ela tecnicamente tem direito de levar o nome dele, de receber herança dele, isso vai marcá-la para sempre. Cada documento, cada apresentação terá o nome de um monstro." "Não vamos permitir", dizia Francisco, mas até ele parecia menos certo. Antônio retornou com notícias mistas. Havia precedentes em ambas as direções. Alguns juízes consideravam que separação era equivalente a divórcio para fins de paternidade. Outros mantinham que o casamento legal prevalecia. "O que precisamos", disse ele, "é provar sem sombra de dúvida que Maria foi concebida após a separação e mostrar que manter qualquer vínculo com Rodrigo, mesmo pós-tunso, seria prejudicial à criança." Reuniram evidências. Dr. Augusto Mendes forneceu relatório médico detalhado, provando que pelas datas, Maria não poderia ter sido concebida antes da separação. Dona Gabriela escreveu carta extensa sobre os efeitos psicológicos de associar uma criança com seu abusador. Vizinhos, amigos, até o padre Geraldo ofereceram testemunhos sobre o caráter de Francisco e Isaura como pais. Mas Abelardo Pacheco, o advogado, era persistente. Entrou com ação formal na comarca, exigindo teste de paternidade, impossível já que Rodrigo estava morto, e registros que corrigissem a certidão de nascimento de Maria para incluir Cavalcante no nome. A audiência foi marcada para junho de 1900. Isaura chegou ao tribunal com Francisco e Antônio de cada lado, como escudo. Abelardo Pacheco estava lá, elegante e frio, representando o espólio de Rodrigo. O juiz era novo, Dr. Henrique Novaes, apenas 35 anos, formado em São Paulo, conhecido por interpretações mais progressistas da lei. Pacheco apresentou seu caso com retórica florida. Falou sobre direitos do falecido, legitimidade de herança, interesse da criança em conhecer origens verdadeiras. Quando foi a vez de Antônio, ele foi direto e devastador. "Vossa Excelência", disse ele, voz clara, "este não é caso sobre herança ou nome. É sobre homem que, mesmo morto, tenta manter controle sobre mulher que destruiu durante anos. Rodrigo Cavalcante espancou minha madrasta durante 7 anos. Causou aborto através de violência. Foi condenado e morreu na prisão. Agora seu advogado quer vincular criança inocente a esse legado de horror." Ele apresentou testemunhos, fotos das cicatrizes de Isaura, relatórios médicos, depoimentos de outras vítimas de Rodrigo, a própria sentença criminal. "Maria Moreira", concluiu Antônio, "nasceu do amor, de recomeço, de cura. Associá-la de qualquer forma com Rodrigo Cavalcante seria não apenas injusto, mas cruel. Seria contaminar algo puro com veneno do passado." Quando Isaura foi chamada para testemunhar, sua voz não tremeu. "Rodrigo Cavalcante quase me matou", disse ela, olhando diretamente para o juiz. "Destruiu anos da minha vida, fez com que eu duvidasse que merecia viver. E agora, do túmulo, quer roubar a única coisa pura e boa que tenho, minha filha. Não por amor, ele nunca soube amar, mas por controle, por último ato de crueldade. Vossa Excelência, se Maria levar o nome dele cada vez que alguém perguntar de onde vem, terei que explicar que vem de monstro. Que parte de sua identidade está ligada a homem que me espancou quase até a morte. Isso não é justo com ela. Não é justo comigo. Não é justo com a verdade." O silêncio no tribunal era absoluto. O juiz pediu pausa de 2 horas para deliberar. Foram as 2 horas mais longas da vida de Isaura. Ela e Francisco caminharam pelas ruas de Porto Alegre de mãos dadas, sem falar, apenas segurando um ao outro.
Quando voltaram, o juiz já estava em seu lugar. No caso do espólio de Rodrigo Cavalcante versus Isaura Moreira, começou ele, usando o sobrenome de casada dela. Detalhe que Isaura notou com esperança. Analisei cuidadosamente todas as evidências e cheguei à seguinte conclusão: o silêncio era ensurdecedor. Embora tecnicamente o casamento entre a requerida e o falecido não tenha sido anulado, a separação de corpos e bens era, para todos os efeitos, final e definitiva. Rodrigo Cavalcante não tinha mais direitos conjugais sobre a requerida. Adicionalmente, as provas médicas são conclusivas. A criança foi concebida após essa separação. Mais importante ainda, associar uma criança inocente com um homem condenado por crimes violentos contra a própria mãe seria contrário ao melhor interesse dessa criança. Isaura apertou a mão de Francisco com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Portanto, nego o pedido do espólio. Maria da Luz Moreira não terá seu nome alterado. Não herdará propriedades de Rodrigo Cavalcante. É, para todos os efeitos legais, filha de Francisco Moreira e Isaura Moreira. Caso encerrado. O martelo bateu. Isaura desabou em choro. Francisco a abraçou também chorando. Antônio, normalmente controlado, secava lágrimas discretas. Do outro lado do tribunal, Abelardo Pacheco apenas arrumou seus papéis com expressão neutra e saiu. Perdera, mas parecia não se importar muito. Era apenas mais um caso, afinal. Mas para Isaura, Francisco e Maria, era tudo. Na viagem de volta para a fazenda, Isaura segurava a certidão de nascimento de Maria como se fosse diamante raro. Estava escrito ali oficialmente e irrevogavelmente: Maria da Luz Moreira, filha de Francisco das Chagas Moreira e Isaura da Silva Moreira. Acabou, disse ela, olhando pela janela da carruagem para as colinas que passavam. Acabou de verdade agora. Francisco beijou sua mão. Sim, Rodrigo finalmente perdeu todo o poder sobre você, sobre nós. Agora vivemos sem sombras do passado. Quando chegaram à fazenda, Maria saiu correndo ao encontro deles. Mamãe, papai, gritou ela. Resolveram a coisa complicada. Isaura pegou a filha no colo, girando com ela. Resolvemos sim. E sabe o que descobrimos? O quê? Que você é exatamente quem sempre foi. Nossa Maria, nossa luz. Para sempre. Sempre soube disso, disse Maria com a lógica simples de criança. Sou de vocês e vocês são meus. E naquela simplicidade estava a verdade mais profunda. Laços verdadeiros não são feitos de papel ou lei. São feitos de amor cotidiano, escolha diária, presença constante. E esses laços, uma vez forjados, nada pode quebrar. Anos fluíram como rio tranquilo após tempestade, constantes, reparadores, carregando vida para onde passavam. A fazenda Santa Rita continuava próspera, mas sua prosperidade já não se media apenas em hectares cultivados ou cabeças de gado. Media-se em vidas transformadas, em mulheres que chegavam quebradas e partiam inteiras, em uma comunidade que crescera ao redor da ideia simples, mas revolucionária, de que todas as pessoas merecem viver sem medo. Maria crescia como árvore bem plantada, raízes profundas, galhos alcançando o céu. Aos 12 anos, em 1906, já ajudava ativamente no abrigo Santa Rita, conversando com crianças assustadas, compartilhando desenhos e histórias. Tinha a gentileza da mãe e a determinação do pai, combinação que prometia mudar seu pedaço de mundo, assim como seus pais haviam mudado o deles. Isaura, aos 42 anos, tinha cabelos com fios prateados entre o castanho, mas seu rosto guardava serenidade, que só vem de quem fez as pazes com o próprio passado. Ainda cuidava da horta, mas agora supervisionava mais do que plantava. 23 mulheres trabalhavam no negócio que se expandira para 3 municípios. Algumas das primeiras funcionárias agora gerenciavam suas próprias pequenas hortas, espalhando o modelo. Francisco, aos 62 anos, tinha mais rugas e menos cabelo, mas seus olhos azuis brilhavam com a mesma intensidade quando olhava para Isaura. Ainda montava a cavalo diariamente, ainda sentava no alpendre todas as tardes para tomar chimarrão, ainda lia histórias para Maria, mesmo ela já sabendo ler sozinha, porque tradição boa não se abandona. Antônio visitava frequentemente com Helena e agora 3 filhos. Seu escritório em Porto Alegre tornara-se referência em direitos civis,
Já havia conseguido 17 separações judiciais para mulheres em situações de violência, cada vitória construindo precedente para a próxima. Era outono de 1907, quando Joana, já com 78 anos, mas ainda governando a cozinha com mão de ferro, sentou-se uma tarde na varanda e simplesmente não se levantou mais. Morreu dormindo naquela cadeira, rodeada por cheiro de broa de milho assando. Forma perfeita e serena de partir para quem viver a vida inteira servindo amor em forma de comida. O enterro reuniu metade da vila. Isaura chorou copiosamente, abraçada a Francisco, porque Joana fora mais que funcionária. Fora família, confidente, segunda mãe nos momentos mais escuros. Ela viu tudo, disse Isaura na beira do túmulo. Viu quando cheguei mais morta que viva. Viu quando aprendi a sorrir de novo. Viu quando me casei de verdade. Viu Maria nascer, viu a horta crescer, viu eu me tornar quem eu deveria ser. E se tem algo que consola, é saber que ela partiu sabendo que a história teve final feliz. Francisco apertou sua mão e juntos observaram a sepultura sendo coberta. Ciclos se fecham, pensou ele. Todos nós eventualmente voltamos à terra. O que importa é o que plantamos enquanto estamos aqui. Maria, agora com 13 anos, começara a fazer perguntas sobre o passado. Chegara à idade em que percebia que a história de sua família era diferente, que havia sombras que seus pais mencionavam de passagem, mas nunca explicavam completamente. Numa noite de primavera de 1908, depois de muito conversar entre si, Isaura e Francisco decidiram contar-lhe tudo. Sentaram-se os três no alpendre, o mesmo alpendre que testemunhara tantos momentos cruciais. Maria no meio, um pai de cada lado. Maria, começou Isaura escolhendo palavras com cuidado. Há coisas sobre minha vida antes de conhecer seu pai que você precisa saber. Não porque são bonitas, não são, mas porque são verdadeiras. E verdade é importante. Durante a hora seguinte contaram. Não os detalhes mais gráficos. Essas ela poderia descobrir quando fosse mais velha se escolhesse. Mas a essência. O primeiro casamento de Isaura. Os anos de violência. A fuga. O encontro na estrada. A jornada para a liberdade e justiça. Maria ouviu em silêncio, os olhos ficando progressivamente maiores. Quando terminaram, ela ficou quieta por longo tempo. Mamãe, disse ela finalmente virando-se, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Isaura sentiu lágrimas subirem. Não me senti corajosa. Maior parte do tempo me senti aterrorizada. Mas isso é o que é coragem, disse Maria com sabedoria de quem aprendera bem. Não é não ter medo. É ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Você teve medo e ainda assim fugiu. Ainda assim construiu nova vida. Ainda assim escolheu ajudar outras. Se isso não é coragem, não sei o que é. Francisco pigarreou emocionado. E agora você entende por que o abrigo é tão importante? Por que sua mãe dedica tanto tempo ajudando aquelas mulheres? Entendo, Maria assentiu. Porque ela sabe o que é estar ali. E porque se alguém tivesse ajudado ela antes, talvez não tivesse precisado sofrer tanto. Então ela está sendo a ajuda que gostaria de ter tido. Exatamente, disse Isaura, abraçando a filha. Exatamente isso. Posso fazer pergunta? Maria hesitou. Qualquer uma. Você me ama diferente por eu ter nascido de você e do papai e não do outro? Isaura segurou o rosto da filha entre as mãos. Te escuta bem, Maria da Luz. Você não nasceu de violência. Não nasceu de obrigação. Você nasceu de amor verdadeiro, de escolha, de alegria. E eu te amo com cada parte de mim. Não diferente. Só te amo. Completamente. Você foi a luz que me mostrou que vale a pena ter sobrevivido a tudo aquilo. Maria abraçou a mãe com força e os três ficaram ali, entrelaçados, enquanto as estrelas acendiam uma a uma no céu que escurecia. Os anos seguintes foram de consolidação. Maria cresceu forte e decidida, entrando na escola normal em 1912 para se tornar professora. Queria, dizia ela, ajudar crianças a aprender não apenas letras e números, mas bondade e empatia. O abrigo Santa Rita expandiu agora com 2 casas, uma para mulheres adultas, outra especificamente para meninas que fugiam de casamentos forçados. Isaura fez campanha incansável junto a autoridades políticas e religiosas, argumentando que casar meninas de 12, 13 anos era barbárie disfarçada de tradição. Conseguiu algumas vitórias pequenas, mas significativas.
Alguns padres começaram a recusar celebrar casamentos envolvendo meninas muito jovens. Alguns juízes passaram a questionar consentimento quando a noiva era criança. Em 1915, com a Europa em guerra, mas o Brasil ainda em paz superficial, Francisco adoeceu. Não gravemente, mas o suficiente para lembrá-los de que a vida é finita. Pneumonia que o deixou de cama por 3 semanas. Isaura não saiu de seu lado, cuidando dele com a mesma dedicação que ele mostrara quando ela chegara destroçada naquela fazenda décadas atrás. Se você morrer, disse ela uma noite limpando seu rosto com pano úmido, eu nunca vou perdoá-lo. Entendeu? Nunca. Francisco riu fracamente. Não tenho intenção de morrer tão cedo. Ainda temos casamento de Maria para ver. Netos para conhecer. Anos de chimarrão no alpendre pela frente. Melhor, disse Isaura beijando sua testa. Porque essa vida que construímos não está completa ainda. Ele se recuperou, mais devagar que gostaria, mas completamente. E quando voltou a sentar no alpendre, Isaura ao lado, observando o sol se pôr sobre as colinas que conheciam tão bem, disse: sabe o que percebi durante aquelas semanas de cama? O quê? Que não me arrependo de nada. Nem das partes ruins porque me trouxeram você. Nem dos desafios porque nos fizeram mais fortes. Nem de estar ficando velho porque significa que vivemos. Realmente vivemos. Isaura entrelaçou seus dedos nos dele, as 2 mãos mostrando calos de trabalho, cicatrizes de vida, força de amor compartilhado. Também não me arrependo, disse ela. Se pudesse voltar e evitar tudo o que passei, não faria, porque então não seria quem sou. Não teria você, não teria Maria, não teria propósito. A dor me quebrou, mas as fissuras deixaram entrar luz, e nessa luz cresceu o jardim. Ficaram ali até as estrelas saírem, mãos entrelaçadas, 2 sobreviventes que se tornaram mais que a soma de suas cicatrizes. Tornaram-se testemunho vivo de que recomeço é sempre possível, que amor cura, que escolher bondade sobre amargura é vitória diária. E na casa atrás deles, Maria estudava à luz de lampião, preparando aulas para as crianças que ensinaria. Nas casas do abrigo Santa Rita, mulheres dormiam sem medo pela primeira vez em anos. Nos campos ao redor, plantas cresciam sob cuidado de mãos que aprenderam que cultivar vida era ato de resistência. A fazenda Santa Rita não era apenas propriedade rural, era declaração, era prova, era promessa cumprida de que mesmo nas terras mais áridas do sofrimento humano, com água de compaixão e luz de esperança, algo bonito pode florescer. E florescia, todos os dias, em cada gesto de gentileza, em cada mulher que encontrava coragem para partir, em cada mão estendida para ajudar, em cada escolha de amor sobre ódio. Francisco e Isaura olharam um para o outro naquele alpendre, sob aquelas estrelas antigas que testemunharam incontáveis histórias humanas. Não precisaram falar, já sabiam. Haviam vencido, não porque derrotaram um monstro, embora tivessem feito isso também, mas porque escolheram dia após dia, ano após ano, continuar plantando flores onde outros plantavam espinhos. E essa, no final, é a única vitória que importa. O amor verdadeiro não é aquele que nunca encontra obstáculos. É aquele que, tendo passado por inferno, escolhe construir céu. É o que transforma cicatrizes em histórias de sobrevivência, dor em compaixão, destruição em recomeço. E quando 2 almas assim se encontram, não apenas se salvam mutuamente, salvam todos que tocam.